No intervalo de um colégio, um garoto chamado Rentaro se declara para Asaka, uma menina pela qual estava interessado. A princípio ela corresponde, estando inúmeras qualidades do rapaz, porém ela vira o rosto e diz que só de pensar em namorar com ele se sente enojada, isso parte o coração dele. Afinal, tudo estava correndo muito bem até ela dizer isso. Ela então sai correndo e o deixa para trás. Nisso o garoto fica triste, achando que não conseguiria superar mais essa rejeição. No dia seguinte, seu amigo genérico tenta fazê-lo se animar um pouco, porém não consegue muito êxito nessa empreitada. Então ele pergunta quantas rejeições consecutivas ele já tomou até o momento, mas Rentaro estava com o coração partido demais para responder uma pergunta tão insensível. O amigo a diz que só não se importa de fazer esse tipo de pergunta porque não vai mais vê-lo daquele dia em diante. Bem, ele diz que com sua última rejeição foram um total de 100. E o amigo se mostra impressionado com o psicológico forte do garoto, zombando de Rentaro e chamando de herói do flerte. Porém ele diz que esse título não condiz com ele, afinal não consegue nada com as garotas. Bem, levando em consideração que ele tomou 100 horas, o amigo ao questiona sobre quando foi a primeira vez que se declarou. Nisso vem à mente de Rentaro uma lembrança de quando tinha 8 meses. Ao ouvir isso, o amigo ao zomba ainda mais, chamando de monstro do flerte. Porém Rentaro já se lembra que naquela época foi rejeitado. Surge nele uma forte vontade de conseguir uma namorada para darem as mãos e ele poder sentir o coração dela batendo. Então o amigo fica confuso sobre por que Rentaro é tão rejeitado, e seu amigo tem boa aparência, além de ir bem nos estudos e no esporte. Fora que Rentaro também é bastante popular entre todos. Nisso ele estranha o amigo e questiona se ele estaria interessado nele. Mas seu amigo apenas responde para ele se cuidar e não morrer ainda no ensino médio, mesmo que bata seu recorde de rejeições. Após essa conversa, Rentaro se sente mal e vai até o templo do amor implorar para Deus lhe conceder uma namorada no ensino médio, para assim conseguir ter uma vida de estudante mais feliz. Então ele ouve uma voz misteriosa que diz que irá ajudá-lo quanto a essa questão. Ao olhar para a superfície da mesa de oferendas, nota o rosto de um homem, mas o confunde com um ladrão de oferendas. Então o homem diz que na verdade é o deus daquele santuário e tenta tranquilizar o garoto, dizendo que está predestinado que ele encontrará a garota perfeita no ensino médio. Mas ele fica confuso e questiona se essa garota realmente era para ele. Então, ao ouvir Deus descrevendo a garota como gostosa, Rentaro interpreta aquilo como algo de comer literalmente. Então o deus do amor diz a ele que está falando da garota predestinada, ou seja, seria a pessoa escolhida para ele assim que nasceu, sendo ela seu par romântico ideal. Então Rentaro demonstra interesse em saber mais sobre o que estava falando. Então Deus explica que quando almas gêmeas se encontram, ambas sentem um choque envolver seus corpos, e esse sentimento dá origem a uma paixão incontrolável. Porém ele pede para o garoto tomar cuidado, pois só as mulheres sentem isso instantaneamente, já os homens vão gostando da pessoa aos poucos. Nisso Rentaro repete o que estava dizendo. Isso deixa Deus bravo, afinal de contas o cara estava parecendo um papagaio. Ele então se desculpa. Deus diz que precisam agilizar a explicação pois tem pouco tempo de episódio. Então voltam ao assunto rapidamente. Então conta que almas gêmeas são destinadas a se conhecerem em um momento específico de suas vidas. Rentaro indaga se Deus fala que nem todo mundo deve ter uma alma gêmea, pois existem pessoas que ficam solteiras para sempre. Isso iria contra o que Deus estava falando. Porém ele explica que há realmente pessoas que não possuem alguém predestinado, e revela que ter alguém predestinado não é para todos, era algo restrito a sortudos. Rentaro entende a explicação, mas questiona se realmente irá achar sua alma gêmea no ensino médio. Deus afirma que sim e vai além. Revela que Rentaro irá achar um total de 100 pessoas predestinadas. Haja potência. Ele então fica feliz, mas logo fica receoso de que tudo poderia não ser verdade. Então Rentaro pergunta se pode atear fogo naquele santuário se ele estiver mentindo. Deus acaba tendo suas sobrancelhas cortadas nesse contexto também. Então um mês se passa após o ocorrido, e Rentaro vai até a cerimônia de admissão do seu colégio. Mas no caminho até a sala, ele esbarra em duas garotas e tenta se desculpar, até que uma delas fica brava e manda-o prestar atenção por onde anda. Então, quando os três se olham, uma conexão inexplicável ocorre no mesmo instante, fazendo com que ficassem confusos. Nisso Rentaro sente um choque tomando seu corpo e se pergunta se o deus do amor estava falando dessa sensação. Então fica pensando se essas duas garotas seriam suas almas gêmeas. Mas logo em seguida olha para baixo, pois em sua mente elas ainda não desconfiam do que acabou de acontecer ali. Então o garoto vai até as duas e estende suas mãos para elas, mas elas ficam tímidas com sua presença. A de cabelo rosa do nada se joga no chão e diz que torceu o pé, pedindo para ele levá-la até a enfermaria. Nisso Rentaro pergunta se ela estava muito machucada e se sente um lixo por ter ferido sua alma gêmea no primeiro contato que tiveram. Ao ver isso, a garota de cabelo rosa fica encantada com a preocupação dele. Afinal ela é uma completa estranha e mesmo assim Rentaro está se sentindo culpado de tê-la machucado. Bem, a outra se sente com ciúmes de ver aquela interação entre os dois e diz que também torceu o pé. Nisso Rentaro começa a se desesperar quando percebe que a situação era pior do que imaginava. Mas ao vê-lo se autopunindo, as garotas se levantam no mesmo instante para impedi-lo de continuar. Então Rentaro pergunta se elas não tinham torcido o pé, e elas voltam a se jogar no chão fingindo estarem com dor. Bem, ele carrega as duas até a enfermaria, mas no caminho sente que ele é quem está sendo carregado por elas. Então a garota de cabelo rosa se espreme ainda mais em Rentaro com a desculpa de que precisa se equilibrar mais. Então a outra garota briga com ela, dizendo que assim ela é quem iria se desequilibrar. Nisso as duas grudam nele juntas, deixando-o desacreditado daquilo estar ocorrendo com ele. Então ele diz que deveriam ir logo para a enfermaria. No caminho, finalmente se apresenta, afinal toda aquela situação impediu isso. Elas se apresentam como Inda Karani e Anazono Akari, ambas
todas da mesma faixa etária que ele. Porém as garotas fazem isso falando todas ao mesmo tempo, e ele pede para elas falarem uma por vez. Bem, duas garotas aparecem cruzando o caminho deles e conversam a respeito de uma tal simpatia do amor que existe naquela escola. Falam que lá tem um campo com trevos rosa no pátio, e a história diz: se você se confessar entregando um trevo de 4 folhas encontrado por lá, com certeza a pessoa aceitará namorar com você. Ao ouvirem isso, o tornozelo das garotas melhora na hora, e elas contam que se lembraram que tem um compromisso. Bem, após a aula, Rentaro caminha pelos corredores da escola e diz que não imaginava que ajudaria o professor a procurar suas lentes de contato. Também não esperava que demoraria 4 horas para fazer isso. Isso foi algo negativo, pois queria falar com as garotas no fim da aula, mas acabou perdendo o momento para fazer isso. Só que ao olhar pela janela, vê as garotas lá embaixo procurando pelo trevo do amor. Isso o surpreende, pois elas estavam lá procurando por aquilo há 4 horas, assim como ele estava procurando as lentes com o professor. Vendo todo aquele esforço, questiona-se se isso seria para ele. Então Rentaro decide não ficar só olhando e vai até lá. Pergunta para Karane se está muito difícil achar o trevo de 4 folhas, e ela tenta desconversar dizendo que não estava procurando o trevo. Mas ele entende que a garota só estava com vergonha de admitir isso. Então pergunta onde está a Kari, e ela diz que a garota deve ter ido ao banheiro. Então, Rentaro muda de assunto e oferece uma bebida para Karane. Afinal, ela deve estar cansada de procurar o trevo. Mas a garota pergunta o motivo dele estar fazendo aquilo, e Rentaro entende que deve estar a incomodando, pois acabaram de se conhecer e ele não sai do pé delas. Nisso a garota fica em choque sem saber o que dizer. Então fala a primeira coisa que vem em sua mente. O caso, diz que ele é nojento ao ponto de dar ânsia de vômito. Porém aceita sua bebida para não desperdiçá-la. Então ela começa a se dirigir à saída e antes de partir, a garota agradece a bebida. Tudo isso depois de ter feito todo aquele escândalo. Pois é, temos uma tsundere. Após a garota ir embora, Kari aparece e pergunta o que Rentaro faz naquela escola a essa hora. Ele diz que percebeu elas procurando o trevo há muito tempo, então resolveu trazer algo para elas beberem. Ao estender a lata para pegar, Kari sente aquele choque novamente e diz que não conseguiria tomar aquela bebida sozinha. Então sugere que ele tome junto com ela. Em seguida, Kari acha que esse é o plano perfeito para ser mais íntima dele. Afinal, tomar uma bebida juntos é o mesmo que dar um beijo indireto nele. Porém seu plano vai por água abaixo, pois Rentaro tira do bolso uma lata de 190 ml e diz que imaginava que uma lata de 350 ml fosse ser muito mesmo, então já se preparou para isso. Mas a garota dá a desculpa de que metade de 350 ml dá 175 ml, ou seja, 15 ml a menos do que 190 ml da lata pequena que ele comprou. Portanto, a melhor coisa seria eles dividirem a bebida do mesmo jeito. Como ela estava insistindo, ele decide não contrariá-la e toma os 15 ml que estavam sobrando. Nisso dá a lata para ela. Só aí Rentaro percebe que aquilo seria um beijo indireto. Bem, ela começa a tremer com a bebida, e Rentaro pergunta para ela o que tem. Então a lata acaba caindo por conta do nervosismo dela. Parece que o beijo indireto já não vai mais rolar. Rentaro dá um lenço para Kari para ela limpar sua roupa suja do sul. Porém ela pega sua mão ao invés do lenço e se declara para ele, pedindo em namoro. Ela explica que isso pode soar muito repentino, mas o que sentiu por ele foi amor à primeira vista. Bem, Kari diz que não é só ela que gosta dele, por isso decidiu se declarar o quanto antes para não correr o risco de perdê-lo para outra garota. Então ele fica muito feliz por isso, pois aquela é a primeira vez que uma garota se declara para ele. Mas antes dele poder responder ao pedido, Karane surge para atrapalhar o momento deles. A garota derruba um monte de suco que estava trazendo para ele. Como não sabia o gosto dele, trouxe vários tipos para ele conseguir beber algum. Então Karane vai para cima de Akari para brigar com ela, pois a garota foi mais ligeira entre as duas. Porém Akari tenta mentir dizendo que não sabia que ela gostava dele também. Mas Karane diz que ouviu ela dizer que não era a única que gostava dele, ou seja, ela sabia sim. Porém Karane vira para Rentaro e diz que aquilo não significa que ela goste dele. Bem, ela tenta bancar pose de durona e diz que só namoraria com ele caso ele se humilhasse para ela. Porém logo em seguida a garota já estava se jogando aos pés dele, pedindo para namorar com ela. Então um silêncio matador se inicia. Em seguida, as duas vão até ele e o obrigam a escolher uma delas, mas ele não consegue. Ao voltar para casa, o garoto fica indeciso, pois as duas são atraentes para ele, e isso o faz se perguntar se as duas seriam suas almas gêmeas. Embora tenha combinado de dar a resposta no dia seguinte, Rentaro não sabe o que vai fazer. Bem, ele vai até o deus do amor para falar sobre isso, e ele responde que as duas de fato são as almas gêmeas dele. Portanto, ambas seriam ideais, ou seja, é só todo mundo combinar certinho que dá tudo resolvido. Então Rentaro questiona Deus sobre o que deveria fazer nessa situação com força, mas ele não sabe responder. Afinal, o caso de Rentaro é anormal, pois algo muito grandioso ocorreu no dia do nascimento dele, e isso fez com que o deus do amor cometesse um erro terrível. Nisso Rentaro questiona o que seria. Deus conta que veio numa sexta-feira. Nesse dia estava passando lá o castelo no céu, isso enquanto trabalhava. Isso fez preencher 100 almas gêmeas no formulário de Rentaro. O garoto fica se lamentando, achando uma injustiça o que o deus do amor fez com ele. Afinal, se tivesse só uma alma gêmea, não precisaria estar nesse conflito interno. Porém, a pior notícia estava para vir agora. Deus explica que ao encontrar só uma alma gêmea, eles realmente podem se amar e serem felizes. Mas se esse encontro não acontecer, pode acontecer algo terrível. O caso seria a morte de ambas as partes. Ele explica que ter uma alma gêmea é uma bênção. Se alguém deixar essa felicidade escapar, a única coisa que lhe resta é o infortúnio. Em outras palavras, se Rentaro escolher sair só com uma de suas almas gêmeas, as outras morrem. Nisso Rentaro fica mais apreensivo em decidir
decidir qual das garotas escolher, até porque literalmente irá matar a outra. Vendo todo o sofrimento do garoto, a única coisa que o deus do amor diz é: "Foi mal aí." Bem, ele volta para casa se remoendo no caminho, até que pense em algo genial. Sua ideia é namorar com as duas, assim que elas saibam. Dessa forma salvará ambas da morte. "Não vou nem falar nada." No dia seguinte, vai falar com elas. Akari não cumprimenta normalmente. Jacarani manda ele dar logo a resposta do que haviam combinado. Quando olham para ele, param que o maluco parece que nadou na lama a noite toda para ir falar com elas. Então estende a mão para as garotas e diz que quer namorar com as duas. Mas cara, ele não curte nada esse papo torto. Nisso Rentaro se lembra da noite anterior, onde pretendia namorar com as duas escondidas. Porém um lampejo de sensatez passou sobre sua cabeça. Decidiu não fazer as coisas dessa forma, pois as duas estavam se esforçando muito para demonstrar seus sentimentos a ele e sabe mais do que ninguém o quão difícil é fazer isso. Bem, ele diz para as garotas que há coisas que não pode simplesmente ficar decidindo. Escolher entre as duas é uma dessas coisas difíceis de escolher, afinal gosta muito de ambas. Ele diz que fará de tudo para fazê-las felizes. Então Rentaro toma muita coragem e pede novamente as duas em namoro. Mas Karani estava prestes a reclamar de novo, até que ele mostra 2 trevos de 4 folhas para elas. Então ela questiona onde conseguiu eles, e Rentaro explica que pediu para um professor deixá-lo entrar na escola ontem depois da aula. Nisso as duas entendem tudo. Ele passou a noite toda procurando pelos trevos. E isso também explica porque dele estar todo sujo. Mas Karani o chama de bobo, pois já está no ensino médio e ainda acredita em simpatia do amor. Ela diz que mesmo que Rentaro esteja tentando não magoar as duas, não aceita essa condição dele ter 2 namoradas. Ele pede desculpas dizendo que não pretendia fazer isso, mas ela continua esbravejando, tendo que ser contida por Akari. Ele explica que as duas estavam se esforçando muito para encontrar aqueles trevos, portanto presumiu que elas gostassem que ele se declarasse assim para elas. Ao ouvir isso, as garotas caem para trás. Akari diz que não se importa dele ter outra namorada dentro dela, pois o ama demais, e acha que ter que dividi-lo é melhor do que não tê-lo. Então a garota o pega pelo braço, pedindo para ele a fazer feliz. Nisso Karani também vai até ele. Expressa a mesma coisa, mas Akari fica sem compreender nada. Afinal, a jovem não desejava compartilhá-lo de forma alguma e parece que ela alterou de opinião. Então ele declara em alto e bom som que tornará as duas contentes. Dessa maneira a existência amorosa de Rentaro tem início. Porém ainda existem 98 almas gêmeas por aí para ele conhecer, ou seja, mais garotas para ele impedir que pereçam. Em outro dia, após Rentaro descobrir que terá 100 namoradas em sua vida, ele para diante de um poste e conversa com ele. O rapaz comenta sobre o fim de suas tão frequentes rejeições, dizendo que finalmente conseguiu uma namorada. Além disso, ele também menciona que irá para a escola junto com ela naquele dia, algo que ele sempre desejou fazer. Nisso, as duas chegam e Karani questiona o fato dele estar falando com um poste. Porém ele inventa que estava apenas com a cabeça nas nuvens, pois agora ele possui um relacionamento como sempre quis. A garota se emociona com aquilo e tenta dizer que ele poderia conversar com ela caso estivesse se sentindo solitário. Porém, como toda boa tsundere, ela se interrompe no meio da frase, dando uma desculpa. Já Akari, a jovem vai até ele e segura sua mão, deixando Rentaro corado e descontrolado por estar segurando uma mão tão angelical como a dela. Akari, por sua vez, se lembra que 90% dos homens adoram ficar de mãos dadas com suas parceiras. Então ele pega a mão de Karani também. Embora ela tenha gostado daquilo, a garota afirma que está apenas o tolerando para ganhar a confiança dele e fazer algumas travessuras em seguida, como dar uma descarga elétrica no corpo dele. Nisso, o rapaz compreende que, além de masoquista, Karani também seria uma sádica elétrica. Mesmo tendo pensado coisas bem peculiares em sua mente, ela confessa que ama Rentaro e sente que está tendo o dia mais feliz de sua vida. Porém, esse sentimento é recíproco, pois Rentaro e Akari pensam o mesmo. No caminho, eles voltam a falar sobre como o clima está muito agradável, até que uma senhora aparece e os observa. Ela se impressiona com esses comentários, afinal não é comum ver a geração Z falando sobre o tempo. Nisso, Rentaro dá uma pausa para falar algo com elas. Porém, ao chamar as garotas pelo sobrenome, Akari pede para ser chamada pelo primeiro nome, qual eu já estou chamando, no caso. Ele vivia chamando elas de Nazono e Inda, e ele fica todo envergonhado, mas faz um esforço e a chama de Akari. Nisso, ela retribui o chamando de Rentaro. Ao ver isso, Karani tenta pedir para chamarem ela pelo primeiro nome também, mas logo se acanha, e após se esforçar muito, ela o chama por Rentaro também, mas em seguida diz que não estava falando o nome dele. Então o rapaz fica sem entender nada e apenas a chama pelo seu primeiro nome também, que seria Karani. Após isso, eles seguem caminho chamando um ao outro pelo primeiro nome sem parar, até que eles entram na escola e já chamam a atenção de alguns alunos. Nisso, eles notam um aluno fugindo da vice-diretora. Então Akari explica que ela é muito rígida com as regras da escola e menciona que, se vir um aluno correndo pelos corredores, ela o perseguirá até o inferno só para capturá-lo. E realmente ela faz isso, pois o rapaz cai no chão ficando completamente vulnerável. Após pegar o aluno, Karani explica que a vice-diretora aplica um beijão de língua no mau elemento para que assim o aluno reflita sobre suas atitudes. Porém, o beijo não é normal, ele causa danos físicos severos no indivíduo. Como ela já foi do atletismo, é impossível escapar do seu ataque de beijo, por isso ela ganhou o apelido de Bruxa Sonica. Então Rentaro a compara com um monstro. Como eles estão falando de beijo, Kari aproveita e pergunta se Rentaro já beijou alguém, e ele responde que não. Afinal, elas duas são as suas primeiras namoradas que ele teve na vida. Nisso, elas se encaram e começam a disputar para ver quem será a dona do primeiro beijo dele. Na hora do intervalo, os três sentam juntos e a Kari oferece um pouco da marmita para Rentaro, dizendo que foi ela quem preparou. Quando ele aceita, ela pega o garfo
garfo para dar na boca dele, e após comer, ele elogia dizendo que essa foi a melhor omelete da galáxia. Nisso, Karane se sente preterida e pega um cookie para dar na boca dele também, porém ela erra e acerta o olho dele com o doce. Quando ele finalmente consegue comer os cookies, ele declara que esse é o melhor cookie da galáxia. Após isso, deixa Karane irritada, pois ela queria um elogio exclusivo para ela e não o mesmo da Akari. Ao ver que ele curtiu o lanche da Karane, Akari tira um chocolate de sua mochila e oferece para ele, mas quando abre a embalagem, ela nota que deixou as pontas do chocolate quebrar, por isso eles não conseguiriam pegá-los com as mãos. Akari se decepciona, pois queria dar na boca dele novamente. Então ela tem a ideia de colocar o chocolate em sua boca e servir para ele dessa forma. Mas ao notar o rosto dela muito próximo ao seu, Kentaro fica admirado com a beleza dela, e a garota acaba ficando com vontade de comer o chocolate também e começa a comê-lo, fazendo com que o rosto deles ficasse ainda mais próximos. Ao ver que estava ficando para trás, Karane tenta fazer o mesmo, mas acaba furando o olho de Kentaro novamente. Para piorar, o cabelo dela bate em seu nariz, fazendo com que ele espirrasse e quebrasse o chocolate que estava comendo com Akari. Então Karane questiona se ele está resfriado, pois notou ele com os olhos vermelhos. Para curá-lo, ela tem a ideia de fazer ele passar o resfriado dele para ela, porém eles deveriam transmitir o resfriado pela boca. Mas quando a garota estava para beijá-lo, Akari entra no meio dos dois e diz que eles não têm certeza de que Kentaro está resfriado mesmo, e ela afirma que precisam verificar a temperatura dele antes. Porém, ela explica que para fazer isso deverá beijá-lo, e explica que essa é uma tradição de sua família. Mas Karane entra no meio dizendo que o correto é ela fazendo uma respiração boca a boca, ou seja, no final, que as duas desejam mesmo é beijá-lo primeiro. Então Karane o joga no chão e tenta segurar Kentaro para poder fazer uma respiração boca a boca nele. Porém, ao ver isso, Akari golpeia a garota com os seios, mandando para longe. Nisso, ele pede para as duas se acalmarem e fica sem entender o porquê delas duas estarem tão estressadas. Então ele cai na real e pergunta se elas querem beijá-lo. Afinal, as duas não estão nem se esforçando para disfarçar. Porém, elas tentam negar, e Kentaro fica surpreso por elas terem ido tão longe apenas para poderem beijar um cara como ele. O rapaz acha aquilo doce demais e diz para as duas que elas deveriam ter mencionado isso antes. Então ele afirma que também quer beijá-las. Porém, Akari diz que eles deveriam decidir qual das duas garotas seria a primeira a beijá-lo. Karane reclama com a garota, pois ela tentou beijá-lo sem decidir nada antes. Nisso, Kentaro compreende o porquê delas estarem disputando e pede para as garotas deixarem essa questão para ele resolver, pois ele teria um plano perfeito na manga que estava aguardando justamente para o dia em que isso acontecesse. Então Karane o chama de ansioso, afinal ele já estava artando planos mesmo com o namoro tendo começado no dia anterior. Kentaro menciona que estava tão animado com o futuro deles que mal conseguiu dormir direito à noite. Por conta disso, ele passou a noite pensando em vários cenários e situações no relacionamento deles para assim estar preparado para fazer as duas felizes sempre. Ao ouvir isso, as garotas se derretem, pois, meu Deus, Kentaro as tem na palma da mão facilmente. Quanto a esse impasse do primeiro beijo, ele diz que o melhor a se fazer é deixar isso acontecer aos poucos, para que assim as duas o beijem em determinado dia, pois dessa maneira elas não saberão quem o beijou primeiro. Assim, as duas terão a mesma probabilidade de terem beijado antes da outra. Porém, Karane questiona a ideia dele, perguntando como elas poderiam evitar saber quem o beijou primeiro. Akari menciona que, se elas o beijarem em locais separados, Kentaro ainda saberá quem foi a primeira a beijá-lo. Porém, ele aparece com seu plano. No caso, ele pegou um dado, 2 MP3 e 2 máscaras, e ele entrega aqueles objetos para as garotas. Em seguida, elas deverão decidir onde ficarão. Então ele irá se virar de costas e colocar a música Meu Primeiro Beijo para tocar. Karane pergunta o porquê dessa música, e ele explica que, porque será o primeiro beijo deles, então a música combina com o clima. Com a música alta, ele não conseguirá perceber os movimentos delas quando elas estiverem se posicionando em seus lugares. Ele explica que elas devem jogar os dados para decidir qual lugar ficarão, e após ficarem prontas, elas deverão mandar uma mensagem para ele. Em seguida, ele irá jogar os dados e irá contar em segundos o número aleatório que ele obtiver. Então ele irá jogar o dado novamente, mas dessa vez apenas um deles. Em seguida irá colocar a máscara em seus olhos. Se o número do dado der ímpar, ele começará pela direita, mas se der par, ele irá pela esquerda. Assim, ele andará na direção delas e beijará cada uma. Em seguida, elas deverão esperar o número aleatório de segundos que Kentaro contou, pois assim elas não serão capazes de prever qual foi a sequência dos beijos. Após beijá-las, ele irá voltar para seu ponto de partida e irá contar em segundos novamente o número que sair nos dados. Então mandará uma mensagem para as duas para elas voltarem novamente a trocar de posições, para assim ele não descobrir qual delas foi quem ele beijou primeiro. Por fim, ele irá tirar o fone e a máscara, e assim todos não saberão quem o beijou, nem mesmo ele irá saber. Assim, todos viverão felizes para sempre. Akari exalta o plano logo de cara, chamando de genial. Porém, Karane não gosta nem um pouco e afirma que esse plano tem muitas falhas onde eles poderiam trapacear. Afinal, os outros dois irão estar observando tudo. Mas ela não contava com a genialidade de Kentaro, pois ele também havia pensado em uma solução para esse problema. No caso, eles deverão prometer no dedinho que não irão trapacear. Por mais que esse plano fosse perfeito na cabeça dele, Karane o chama de idiota e diz que não tem como garantir que todos cumprirão com a promessa. Mas Kentaro reafirma que aquela é uma promessa de dedinho, ou seja, é coisa séria. Ele torna a promessa mais séria dizendo que quem a quebrar deverá comer 1000 agulhas. Karane o chama de inocente, mas no fim acaba aceitando fazer a promessa de dedinho. As duas juram por suas vidas que não quebrarão a promessa. O plano começa, e ao jogar os dados, Kentaro precisará começar beijando a garota que estiver à esquerda. Quando ele começa a ir na direção
delas. Rentaro nota que ele não é capaz de saber a localização exata das garotas. Além do mais, ele também não consegue ter uma noção do quanto deverá se inclinar para beijá-las. Nisso, ele tem a ideia de tocá-las antes para ter essa noção. Porém, ao fazer isso, sua mão curiosa vai em uma das belezas de Akari. Por algum motivo secreto, ele consegue reconhecê-la só de encostar. Então a garota diz que não tem problema nele tocá-la e menciona que eles poderiam fazer algo ainda melhor. Ele vai até Karani e explica que precisarão recomeçar tudo de novo. Ela pergunta o que aconteceu, a só expressão deles diz tudo. Então eles começam a colocar o plano em ação novamente. Porém, o vento levanta a saia de Karani, e ao ver isso, um gato pula nela para brincar com a roupa íntima da garota. Porém, ao sentir aquilo, ela imagina que Rentaro estava atacando ela. Ainda piora, o gato começa a lambê-la. Nisso a garota aplica um quebra-nozes em Rentaro, fazendo ele ver estrelas. Em seguida, Karani pula nele e o enche de porrada, dizendo que ele deveria tê-la avisado antes de fazer aquilo, pois ela precisaria se preparar emocionalmente. Ele vai até Akari e diz que eles precisaram recomeçar o plano mais uma vez. Porém, eles tentam várias e várias vezes. Sempre acontece algo que os atrapalha, até que chega o fim da tarde. Rentaro fica desanimado, dizendo que beijar é algo muito mais complicado do que ele imaginava. Nisso, Karani afirma que um plano estúpido como esse não teria como dar certo. Porém, Kari contesta e dá a entender que o plano só não foi para frente por causa dela. Nisso, uma discussão se inicia, até que a Kari diz que aquela tsundere maluca vive ferindo o seu Rentaro. Ao ouvir isso, Karani se irrita e diz que o Rentaro é dela. Porém, ele manda as duas pararem e afirma que a culpa de tudo aquilo estar acontecendo é dele. E se ele já tivesse dado seu primeiro beijo, elas não estariam brigando por isso. Então ele sai correndo, dizendo ser um namorado inútil e inexperiente. Mas elas vão atrás dele e questionam aonde ele está indo. Nisso, Rentaro chama pela vice-diretora, que ao ouvi-lo vai imediatamente até o local. Então ela começa a perseguir Rentaro. Quando ele menos espera, ele é capturado por ela, e a língua da vice-diretora começa a vir em sua direção. Porém, Arani atira de cima de Rentaro. Nisso, a senhora reclama e diz que a garota não deveria estar usando um canivete contra sua professora, pois isso é contra as regras. Porém, Arani afirma que dar beijo de língua nos alunos é imoral, isso sim é contra as regras. Akari abre a janela e faz chamar o inspetor da Secretaria de Educação, pedindo para ele vir dar um jeito naquela professora tarada. Ao ouvir isso, ela se espanta e diz que não pode perder o seu emprego, pois ela precisa do dinheiro para dar beijos de língua nos jovens acompanhantes que ela contrata. Nisso, ela foge fazendo um cosplay de filme de terror. As duas vão até ele e perguntam se o rapaz está bem. Akari questiona o porquê dele ter feito aquilo. Então ele explica que fez isso por amar as duas e querer que elas se deem bem. Diz que esse seu primeiro beijo pro causador de tanta briga entre elas, ele prefere jogá-lo no lixo apenas para não ver elas brigarem mais. Para evitar que ele desperdice o primeiro beijo com o lixo, nem gosta dele, as duas apontam uma para a outra e permitem que a outra beije ele primeiro, cada uma passando a vez para sua rival. Rentaro começa a refletir que, se elas são rivais, nenhuma delas iria querer que a outra passasse na frente. Elas concordam que esse tipo de sentimento existe, porém elas sabem que as duas o amam incondicionalmente. Ao ver isso, Rentaro abraça as duas e diz que há algo que eles possam fazer para resolver essa questão do primeiro beijo dele. No caso, seriam os três darem o beijo ao mesmo tempo. Ele explica que aquela foi a sua primeira ideia, na verdade. Porém, as duas iriam acabar se beijando de tabela. Por serem rivais, ele imaginava que as duas jamais aceitariam isso. Porém, ao ver que elas passaram a ser mais amigas, ele mudou de ideia e começou a cogitar colocar esse plano em prática. Então ele pega as duas pelas mãos e aos poucos elas vão aceitando. Começam a aproximar o rosto. Embora ele esteja beijando garotas, o espírito otaku de Rentaro ainda não saiu dele, e o cara começa a achar aquilo parecido com um ritual de invocação de OVNIs. Então eles finalmente conseguem dar o primeiro beijo triplo deles. A princesa explica que seu destino estava traçado a partir do momento em que nasceu, pois ela estava fadada a viver uma vida de solidão e já estava conformada com isso. Então a cena volta para os dois se esbarrando na biblioteca, sentindo aquele choque estranho. Rentaro sente que aquela garota é mais uma das suas inúmeras almas gêmeas, porém ele não estava preparado para encontrar mais uma delas naquele momento. Nisso a garota começa a se afastar e ele diz que ela poderia pegar o livro no lugar dele. Então ela abre seu livro numa página e pede para Rentaro ler algo ali. Nisso ele nota que está escrito que ela é a proprietária daquelas terras. Nisso ele pergunta se ela é a bibliotecária dali e a garota responde mostrando-lhe outra frase no livro que diz que Rentaro havia acertado seu palpite. Ao ver que ela não está falando nada, ele se lembra que é proibido falar na biblioteca e por isso a garota estaria se comunicando com ele daquele jeito. Bem, ela volta a apontar para frases do livro e pergunta o que ele estaria procurando ali. Então Rentaro se expressa com mímicas e diz que está atrás de livros de romance. Então ela pergunta o porquê dele estar falando desse jeito, porém ele faz a mesma pergunta para ela. A garota aponta as frases do livro dizendo que sente muito por tê-lo irritado e confessa que sente dificuldades para falar com as pessoas e por isso iria chamar uma outra pessoa para ajudá-lo. Porém ele vai até ela e se desculpa também, pois não havia notado que ela era tímida. Bem, ele volta a pedir a ajuda dela e solicita alguma recomendação de livros, principalmente se forem livros de romance, que são seus prediletos. Ele explica que quer encontrar um livro de romance com um bom final onde os personagens superem as dificuldades para assim conseguirem viver felizes para sempre. Por fim, ele pede para a garota fazer uma sugestão. Nisso os olhos dela brilham ao perceber que poderia ser útil para ele. Porém a garota acaba se empolgando e pega mais livro do que o necessário, e isso o deixa bem assustado. Então ela volta a se desculpar por ter exagerado e diz para ele pegar apenas o livro que desejar. Mas Rentaro responde que irá ler todos os livros
livros já que ela teve todo o trabalho de escolhê-los para ele. Então ele iria pegá-los emprestados usando seu cartão da biblioteca. Mas na hora de solicitar o cartão, a moça explica que para emitir um novo irá levar uma semana. Portanto, ele não poderia pegar os livros emprestados agora. Rentaro então lamenta ter que passar por toda aquela burocracia. Nisso a bibliotecária segura seu livro firmemente e vai até ele oferecendo emprestado. Mas Rentaro diz que aquele era o livro dela e não da biblioteca. Porém, ela continua mantendo o livro na direção dele. Então ele nota que ela está emprestando para ele. Rentaro fica todo feliz e se lembra que não perguntou o nome da garota ainda. Ela mostra documento da escola. Nisso ele lê o nome dela e a garota se chama Yoshimoto Shizuka. Além disso, ela é da mesma classe que ele. Rentaro pede desculpas por não se lembrar dela e explica que ainda não memorizou o rosto de todo mundo. Bem, Kari pega um livro que ajuda a aumentar sua feminilidade. Então Karani pede para ver o livro também. Ele chega nelas e pergunta se elas ainda estão lendo o livro de receitas. Porém a Kari explica que na verdade estava observando livros que pudessem ensiná-la a deixá-lo mais feliz. Já Karani, ela diz que estava apenas querendo ampliar seu repertório de pratos. E isso o deixa emocionado, pois Rentaro se sente abençoado por ter namoradas tão dedicadas. Bem, ao voltar para casa, ele começa a ler o livro que Shizuka havia emprestado. O livro conta a história da princesa Yo e seu cavaleiro Kakuru, também os infortúnios que ocorrem no destino do romance dos dois. Bem, a princesa pede para que a felicidade e decoro de Kakuru continuem inabaláveis, e assim ela o proclama como cavaleiro. Ele promete por sua vida que irá protegê-la a todo custo, e essas teriam sido as primeiras palavras trocadas entre eles. Em um determinado dia, um dragão surge e ameaça a vida de Yo. Nisso seu fiel cavaleiro vai ao seu resgate e derrota o monstro gigante. Em seguida, os dois trocam olhares tímidos. Isso tudo era só o começo da jornada deles. Jornada essa na qual eles passariam por cima das suas posições de princesa e cavaleiro para se tornarem um casal. Porém sua família planejava levar a princesa para se casar com outro homem que possui uma posição melhor que a de Kakuru. Ele tenta ir até ela impedir que a levem, mas é barrado antes que pudesse fazer qualquer coisa. Kakuru diz a ela que jurou protegê-la com sua vida e questiona se não teria como eles desafiarem aquele destino. Nisso Rentaro ficará torcendo por eles e deseja que o destino não prejudique o amor dos dois. Mas quando as coisas iriam ficar boas, o primeiro volume do livro acaba e ele fica sem saber o restante da história. Após a leitura, ele volta a pensar nessa questão de destino e lembra que as almas gêmeas devem ficar juntas ou então elas morrem. Bem, no dia seguinte ele cumprimenta Shizuka e agradece por ela ter emprestado o livro para ele. Diz que a história era tão boa que ele a leu numa única noite. Nisso ele nota que a garota está com um livro com a capa idêntica ao que ela havia lhe emprestado. Shizuka pega aquele livro e empresta para ele também. Rentaro agradece por ela ter trazido a continuação do livro para ele e diz que estava ansioso para continuar a ler a história. Mas antes de aceitar o livro, ele sente que precisa retribuir a gentileza de alguma forma. Então ele pede para a garota lhe acompanhar até um lugar. Enquanto isso, Kari e Karani continuam brigando como sempre. Bem, ele compra um refrigerante para Shizuka para agradecer por ela estar emprestando os livros e pergunta se ela costuma ler muito. Ela acena com a cabeça que sim. Nisso ele passa a entender o porquê dela conhecer uma série tão legal como aquela que ele estava lendo. Ele conta que já leu muitos romances, porém aquele tem algo que os outros não tinham, pois além de ter uma história histórica de amor encantadora, a história também é envolta numa aventura épica. Ele conta que entrou em pânico no momento em que Kakuru e Yo se desentenderam. Ela diz que aquele também é seu artigo favorito e diz que já se debruçou sobre aqueles textos muitas vezes. Então Rentaro não entende o porquê da garota sempre conseguir achar as frases certas para lhe responder. Afinal, ela é realmente muito familiarizada com o livro. Isso faz com que ela consiga achar as frases de forma imediata. Rentaro diz para Shizuka que ainda não chegou a ler mesmo o livro com toda aquela intensidade e revela que isso é algo muito legal de se ver. Porém a garota diz que não é digna de tal elogio e explica que esse hábito de ler o livro se tornou natural para ela com o passar do tempo, pois como ela nunca teve um amigo de verdade, somente aquele mundo de fantasias era sua real companhia. Ela agradece Rentaro por ele não a ignorar mesmo ela sendo quem é. Porém ele fica sem entender nada e a questiona do porquê ele a evitaria. Nisso ela olha para baixo e fica em silêncio. Ele pergunta se Shizuka poderia emprestar o primeiro volume do livro novamente e diz que devolverá assim que puder. Então ela empresta o livro novamente. Ao voltar para a biblioteca, sua colega comenta que a notou muito animada e questiona se aconteceu alguma coisa boa. Ela se recusa a dizer qualquer coisa e explica que apenas está cumprindo seu dever. Bem, enquanto ela organiza as prateleiras, encontra o livro que Rentaro ia pegar naquele dia. Nisso ela estica a mão para pegá-lo. Após passar mais alguns dias, Shizuka acaba vendo Rentaro com suas namoradas. A Kari comenta que ele anda muito sonolento nos últimos dias. Ele explica que anda estando muito ocupado. Isso faz com que acabe indo dormir muito tarde. As duas começam a ficar vermelhas e desconfiadas, mas dizem que está tudo bem. Nisso a Kari dá um beijo em seu rosto para dividir sua energia com ele. Shizuka continua no canto vendo tudo. Bem, Rentaro abraça a Kari e agradece por sua ajuda. Karani tenta entrar no meio dizendo que também tem muita energia para compartilhar com ele. Porém, quando ela vai beijá-lo, dá uma cabeçada no queixo dele e se desculpa em seguida. Mas ele agradece por aquilo e a chama de deusa da guerra. Bem, ao vê-lo com as garotas, Shizuka se lamenta por Rentaro já ter uma namorada e volta a se sentir inferior. Nisso a garota se lembra de uma vez em que um grupo de jovens a chama de problemática por sempre se comunicar com aquele livro e pedem para ela falar nem gente. Na sua casa, a mãe de Shizuka dá um tapa nela e diz que ela jamais conseguirá falar-se
continuar com aquele estúpido livro embaixo dos braços. Ao se lembrar disso, ela sente que Rentaro e nem ninguém possui tempo para falar com alguém estranha como ela. No fim do dia, ela está sozinha na biblioteca até que Rentaro aparece e diz que gostaria de retribuir a gentileza dela em emprestar seus livros mais uma vez. Nisso ele pergunta se a garota tem um celular. Ela diz que sim. Então ele pede para Shizuka instalar um certo aplicativo nele e já deixa claro que o aplicativo é seguro, pois ele testou antecipadamente. Nisso ela instala e ele manda um arquivo do primeiro volume do livro dela em PDF. Shizuka estranha aquilo, pois tinha certeza de que aquele livro ainda não havia sido lançado em Nebo. Bem, Rentaro explica que quando ela selecionar uma parte do texto, a voz da inteligência artificial fará uma conversão do texto para fala. Além disso, aquele software irá ler uma voz sintetizada qualquer texto que ela inserir ali. Bem, ela se dá conta de que Rentaro passou o livro inteiro para aquele dispositivo palavra por palavra. Ele explica que ao se comunicarem do jeito dela, eles iriam precisar olhar para o livro e isso cortaria uma parte importante de uma conversa, é olhar nos olhos da outra pessoa. Porém, se ela usar aquele aplicativo, eles poderão olhar normalmente um para o outro enquanto conversam. Rentaro diz que não é capaz de imaginar o quão difícil é para Shizuka se comunicar e por isso decidiu fazer as coisas dessa forma para facilitar a comunicação dela sem precisar fazê-la falar. Ele diz esperar que isso a ajude. Bem, Rentaro pede para ela escrever qualquer coisa no seu dispositivo para eles fazerem o teste. Ela então pensa um pouco antes de escrever. Quando escreve, a voz que lhe fala diz que ela o ama. Moleque, eu vou chorar aqui na moral. Mas em seguida ela começa a chorar e pede desculpa, dizendo que ele deveria ignorar o que ela disse. Afinal, ela já sabia que é uma donzela à espera de Rentaro. Mas Shizuka diz que só queria revelar seus sentimentos antes. Então Rentaro começa a entender tudo e sente que também a ama genuinamente. Não seria apenas por ela ser uma alma gêmea ou coisa do tipo. Nisso ele abraça Shizuka e diz que a ama também. Porém ela diz que eles dois estão destinados a não ficarem juntos. Rentaro responde que se o destino estiver no caminho deles, basta os dois rompê-lo juntos para assim seguirem em frente. Enfim, ele leva Shizuka para suas outras duas namoradas e pede a permissão delas para ter mais uma. Porém Karani discorda da ideia na mesma hora. Ele entende que de fato está fazendo algo meio maluco, mas Akari elogia aquela atitude dele, dizendo que mesmo após ele ter encontrado um novo amor, não queria abandoná-las. Rentaro explica que pretende amar as três igualmente, mas em seguida, para dar uma contornada na situação, diz que irá amá-las ainda mais do que antes e irá provar isso com suas ações. Depois de apresentar a nova namorada ao grupo, Karani logo percebe que a garota parecia normal à primeira vista. Porém, quando ela responde ao cumprimento, usa uma voz eletrônica de celular, deixando as duas em choque, achando aquilo estranho e até um pouco assustador. Rentaro explica para Shizuka que colocou o nome dos colegas da turma junto com os dados do volume 2 de Clow Love Story, para que ela consiga se comunicar com todos. Ele também conta às outras garotas que Shizuka só consegue se expressar usando citações da sua obra favorita. Nesse momento, Rentaro até quebra a quarta parede e comenta que, se quisermos entender melhor como isso funciona, basta assistir ao terceiro episódio do anime. Karani, no entanto, corta a cena e manda ele parar de bancar o Deadpool. Logo em seguida, Shizuka fala o nome dos três usando sua voz robótica, e Rentaro continua descrevendo o jeito peculiar da garota. Ele comenta que Shizuka trabalha como bibliotecária e é apaixonada por literatura. Além disso, ela tem um hábito curioso, mexe os dedos dos pés de forma fofa quando tá lendo. Esses movimentos mudam dependendo da emoção que o livro provoca. Pra Rentaro, quando ela está feliz, parece até o rabinho abanando de um cachorro, e quando está assustada, seus pés tremem. Ele acha isso incrivelmente fofo, principalmente por Shizuka não conseguir esconder seus sentimentos. Ao ouvir isso, Shizuka fica vermelha de vergonha, já que nem ela mesma sabia que tinha esse comportamento. Rentaro então comenta também sobre Hakari. Segundo ele, quando ele está pensando, coloca a mão na boca, e se concentra mais, acaba mordendo os dedos, fazendo até um sonzinho de mastigação. Pra Rentaro, esse gesto é tão provocante que acelera seu coração. Hakari, no entanto, fica chocado ao perceber que faz algo tão indecente sem notar. Ele não para por aí, fala também sobre Karani, dizendo que quando ela fica sem jeito ou recebe um elogio, enrola o cabelo no dedo. Pra Rentaro, esse contraste com a postura firme e orgulhosa dela a deixa ainda mais adorável. Nesse momento, as três acabam ficando envergonhadas, pois percebem o quanto ele as observa nos mínimos detalhes. Mesmo assim, Rentaro continua. Ele diz que durante um beijo, Hakari costuma fazer um biquinho irresistível, enquanto Karani se entrega tanto ao momento que até esquece de respirar. Ao ouvir tudo isso, Shizuka pergunta com seu jeito formal se eles já trocaram ósculos, uma expressão antiga pra beijo. Rentaro fica confuso sem entender o termo, e Shizuka, percebendo a gafe, se desculpa, dizendo que perdeu a compostura. Ainda assim, ela entende que eles já se beijaram, e Hakari aproveita pra perguntar se Shizuka teria interesse em beijar também. A garota, porém, foge do assunto, afirmando que acredita que Deus reservou para ela o destino de guardar sua pureza até o casamento. Rentaro aceita a decisão dela sem problemas, mas completa dizendo que gostaria de beijá-la no momento em que ela se sentisse pronta. Enquanto isso, as duas outras garotas escutam a conversa e já começam a sentir vontade de beijá-lo naquele instante. Logo em seguida, ambas tentam dar comida na boca de Rentaro, mas acabam discutindo, alegando que uma teve a ideia antes da outra. Rentaro reclama, dizendo que não precisava daquilo, já que estava comendo sua própria marmita. Shizuka, por sua vez, observa tudo de longe, sem interagir. Já as outras continuam discutindo e se aproximam tanto que Rentaro alerta para tomarem cuidado, pois poderiam acabar se beijando de novo por acidente. Nesse momento, ele percebe que Shizuka continua muito reservada e imagina que deve ser difícil para ela se entrosar com as outras logo de início. Então, Rentaro compartilha uma reflexão. Muitas vezes, quando queremos conhecer alguém, acabamos forçando uma atitude porque temos medo de revelar nossos verdadeiros pensamentos e sermos rejeitados. Para ele, é muito mais fácil abrir o coração
superação para quem já demonstrou aceitação, pois quando mostramos quem realmente somos, superamos esse medo e as relações ficam menos complicadas. Logo depois, ele tira um baralho e sugere que joguem um jogo chamado Amico. Para deixar a brincadeira mais divertida, propõe que haja uma penalidade. O vencedor deveria fazer cócegas no perdedor. Ele comenta que essa é uma forma de induzir alguém a expressar suas emoções, já que o riso aproxima as pessoas. Ele chama essa estratégia de Operação, vamos fazer cócegas e rir para virar amigos. As garotas topam imediatamente, já imaginando como seria divertido receber cócegas dele. Ao ver o olhar determinado delas, Rentaro sente que seria um desafio de 3 contra 1. A partida começa, e ele vence a primeira rodada. A perdedora é Karane, que pede que ele a castigue logo. Hakari a provoca, dizendo para esconder o sorriso de satisfação. Rentaro se aproxima e começa a fazer cócegas nela, mas Karane insiste que não está sentindo nada. Ele responde que ela só está bancando a difícil e intensifica as cócegas. A garota então se joga no chão como se estivesse provocando para que ele continuasse, mas Rentaro percebe que aquilo poderia soar muito sugestivo e decide encerrar a situação. Eles retomam o jogo e novamente Rentaro vence. Dessa vez quem perde é Hakari, que também não consegue disfarçar a felicidade. Ela, ousada, joga o peito contra ele e pede que seja gentil ao tocá-la. Karane tenta conter a cena, mandando a amiga não exagerar, mas Rentaro inicia as cócegas mesmo assim. Hakari começa a rir sem parar, ficando completamente boba com a sensação, enquanto os dedos dele percorrem o corpo dela, deixando a situação ainda mais intensa. Os risos foram ficando cada vez mais intensos, até que Hakari, envergonhada, se afasta e pede desculpas, dizendo que é muito fraca pra cócegas. Rentaro a tranquiliza, afirmando que pra ele aquilo não é um problema. Ela, ainda vermelha, confessa que por pouco não chegou a se mijar de tanto rio de felicidade. A terceira rodada começa e novamente Rentaro vence, dessa vez a perdedora Shizuka. Ele sente que o destino está conspirando para que faça cócegas em todas, mas antes de tocá-la, fica animado, curioso pra ouvir o riso dela. Quando começa, Shizuka tenta resistir, mas acaba rindo. A diferença é que sua risada sai pelo aparelho eletrônico, o que deixa Rentaro surpreso. Ela então explica que mesmo que pareça um pouco triste, só consegue expressar suas emoções por meio daquela voz mecânica. Rentaro responde com naturalidade, dizendo que ela é fofa mesmo assim, e continua a fazer cócegas. Enquanto isso, Hakari e Karane percebem que Rentaro ainda não perdeu nenhuma vez, e decidem que a missão agora não é mais receber cócegas, mas sim fazê-lo rir também. Na rodada seguinte, finalmente Rentaro perde, a vencedora Shizuka. Ele o encoraja a ir com tudo. As outras duas ficam morrendo de inveja, mas Shizuka, tímida, apenas começa a cutucá-lo com delicadeza. Para surpresa geral, Rentaro ri de verdade, mesmo com toques tão leves, e comenta que não esperava aquilo. Hakari, intrigada, diz que aquela era a chance perfeita para Shizuka explorá-la mais à vontade, e que mesmo que rolasse algum toque acidental, ninguém a julgaria. Essa provocação faz Shizuka refletir. Ela se pergunta se Rentaro gosta dela justamente pelo seu jeito recatado e discreto. Nesse momento, Hakari fala de si mesma, comentando que sabe como fazer poses de garota fofa com voz aguda e trejeitos artificiais, mas admite que Shizuka, com sua fragilidade natural, desperta um instinto de proteção em qualquer um. Para ela, Shizuka é praticamente a personificação de um bichinho adorável que dá vontade de apertar. Hakari percebe então que o nível de Shizuka como rival é alto e chega a dizer que ela é uma inimiga mais perigosa até do que Karane. A sessão de cócegas chega ao fim e Rentaro, rindo demais, diz que acabou exagerando e vai até o banheiro. Enquanto isso, Hakari questiona se aquele riso dele era apenas felicidade ou se havia algo mais. Karane, por sua vez, encara Shizuka com seriedade e a pergunta diretamente se estava se fazendo de recatada só porque as duas estavam presentes. Shizuka nega, mas Karane insiste que isso tá na cara, já que ela só ficou cutucando Rentaro em vez de se aproximar de verdade. Karane provoca ainda mais, perguntando por que ela estava sendo tão boba. Hakari então rebate dizendo que a culpa foi da própria Karane, que a deixou intimidada com seus gritos e atitudes. Karane nega, dizendo que não estava gritando, mas Hakari conclui com ironia. A sua ignorância, Karane, certamente é uma bênção. Shizuka decide falar com sinceridade e lembra a Karane que ela já era namorada de Rentaro antes dela, portanto não deveria simplesmente se intrometer. Karane responde que já esperava ouvir algo assim, mas rebate dizendo que Shizuka também é oficialmente namorada dele. O que a deixa irritada é ver Shizuka sempre evitando dizer o que realmente sente, escondendo-se atrás de desculpas. Hakari, ao ouvir essa troca, provoca ainda mais, lembrando que Karane também esconde seus sentimentos o tempo todo, apenas pra fingir que está no controle da situação. Karane não gosta nada do comentário e manda Hakari calar a boca, acusando-a de estar querendo briga. Shizuka tenta intervir e se desculpa novamente, mas isso deixa Karane ainda mais incomodada, que reclama de ouvir a mesma coisa repetidas vezes. Hakari então retruca, dizendo que se Shizuka tivesse respondido de outra forma, Karane ficaria brava do mesmo jeito. Essa nova provocação aumenta ainda mais a tensão, e Karane diz que está prestes a se irritar de verdade com Hakari. Nesse momento, Shizuka respira fundo e decide ser totalmente sincera, já que era isso que elas pediam. Ela confessa que não consegue suportar o medo que sente diante delas. Rentaro, ouvindo isso, se entristece e se pergunta se é realmente tão assustador assim, mas Shizuka rapidamente se corrige, dizendo que se expressou mal. O que ela queria dizer é que considera Hakari muito elegante, graciosa, feminina e com um corpo belíssimo. Sobre Karane, ela ressalta que a garota é extremamente bonita e que a confiança dela combina perfeitamente com a aparência marcante. Shizuka então revela seu verdadeiro temor. Estando ao lado delas, Rentaro inevitavelmente fará comparações entre as três, e esse é o maior medo dela. Ao ouvir isso, Hakari e Karane ficam surpresas e encantadas, achando que ela disse incrivelmente fofo, mas Shizuka continua, admitindo que se vê como alguém comum, sem graça, com corpo de criança e uma personalidade melancólica e retraída. Por isso, sente-se inferior a ambas. Karane, tocada, tenta confortá-la, dizendo que Shizuka é bonita e que seu jeito calado, na verdade, é um charme feminino. Ela aproveita para pedir desculpas por tudo que falou antes. Hakari também intervém, dizendo que Shizuka não deveria ligar para as palavras de Karane, já que a amiga vive irritada com alguma coisa. Além disso, lembra que Rentaro as ama mais do que elas conseguem imaginar, e por isso, certamente
certamente tem muitas qualidades maravilhosas para destacar em Shizuka também. Karane concorda e reforça que Shizuka não deve se reprimir por causa delas. Se ela quiser algo de Rentaro, basta dizer o que deseja de forma direta. Akari complementa dizendo que Shizuka pode chamá-las pelos primeiros nomes também, afinal todas são namoradas dele. Com esforço, Shizuka finalmente faz isso, chamando as duas pelo nome. De longe, Rentaro observa a cena, feliz por ver que as coisas se resolveram. Ele se lembra de quando recebeu as cócegas de Shizuka e percebeu a expressão enganada de Karane. Naquele momento, entendeu que precisava agir antes que a situação explodisse em briga. E então, recorda qual era o verdadeiro objetivo do jogo do Miko: fazer com que todas elas expressassem sem medo seus verdadeiros sentimentos. Ele explica que se fizer com que elas escondam o que sentem quando ele estiver ansioso ou preocupado, a distância entre eles nunca vai diminuir. Nesse momento, ele entende que precisa ser o primeiro a demonstrar coragem, para que elas também tenham a iniciativa. Com isso, pede para ir ao banheiro, dando a chance delas ficarem sozinhas. É aí que percebe que Karane não estava irritada à toa. Na verdade, sua raiva vinha do desejo de ficar próxima de Shizuka. Então, Akari interfere para evitar que Karane descontasse toda a sua fúria nela. Logo em seguida, Shizuka aceita as palavras de Karane e encontra coragem para revelar o que realmente sente. Rentaro retorna e Karane comenta que eles deveriam retomar a punição anterior, já que não consideravam aquelas cutucadas como cócegas de verdade. Por isso, Shizuka deveria puni-lo novamente. Quando ele pergunta se ela gostaria de fazer as cócegas de novo, Shizuka percebe que as duas estavam tentando ajudá-la e sente que precisava retribuir tamanha gentileza. Lembra-se então do conselho de Karane, não se segurar e dizer tudo o que sente. Então encara Rentaro de frente e confessa que quer beijá-lo, revelando que aquela história de manter a castidade até o casamento era apenas uma mentira. Rentaro responde que já sabia disso, e Shizuka reforça que deseja beijá-lo de verdade. Ele se mostra feliz com a revelação, e quando ela se prepara para o beijo, ele apenas a acaricia, pedindo desculpas por não resistir à fofura dela. Mas Shizuka não desiste, segura a mão dele, a coloca em seu rosto e, dessa vez, ele finalmente a beija. Ela fica corada, sem reação, enquanto Hakari comenta que já que Karane fez Shizuka ser sincera, agora também deveria ser a sua vez. Karane, no entanto, afirma que não tem nada a declarar. Nesse momento, Hakari toma coragem e pede para Rentaro beijá-la também. Ao ouvir isso, Karane sente ciúmes e questiona se ainda é boa o suficiente para ele, perguntando se Shizuka não seria melhor. Rentaro responde com firmeza que não, afirmando que todas as três são as garotas mais fofas do mundo. Karane sorri, dizendo que só fez a pergunta porque já sabia qual seria a resposta. Logo depois, ele também a beija. Mesmo assim, Karane, meio sem jeito, comenta que se ele realmente quiser, ela pode beijá-lo também. Aproxima-se de Rentaro quase derretida, mas disfarça dizendo que nem tem tanto interesse assim. Ele a abraça, chamando-a de fuga, mas tímida ela o empurra. Ele ri, dizendo que a expressão envergonhada no rosto dela era adorável, o que a deixa ainda mais embaraçada e a faz começar a bater nele. No fim, Rentaro afirma que também quer beijá-la, já que se não for ele a tomar a iniciativa, nada vai acontecer. Então pergunta diretamente se ela também deseja. Mesmo travada, Karane responde que sim, e finalmente os dois se beijam. Rentaro fica todo bobo olhando para o céu, e Hakari pergunta o que está acontecendo. Ele responde que suas namoradas são tão incríveis que às vezes sente que é um desperdício elas estarem com ele. Mesmo assim, afirma ser profundamente grato por ter as três em sua vida. As garotas interpretam a fala de formas diferentes. Algumas acham que ele está sendo tonto, outras que foi sincero demais. No fim, todos caem na risada, pois acabaram completando as frases uns dos outros. Enquanto isso, as garotas começam a se atualizar sobre os resultados dos exames. Hakari se pergunta por que o Rentaro estava demorando tanto, já que tinha ido apenas até a sala buscar seu celular. Shizuka comenta que, para ele, aquele celular é um item valioso, afinal, ali estavam guardadas diversas fotos e memórias com elas, o que tornava o aparelho quase um tesouro pessoal. Ao checar na sala, Rentaro encontra o celular em cima da mesa, mas percebe que não estava sozinho. Uma outra garota também estava lá. Ele logo a reconhece. Era a misteriosa Ai. Rentaro comenta que os resultados das provas já tinham sido divulgados, mas Ai responde de forma fria, dizendo que conferir aquilo seria perda de tempo, já que tinha certeza de que sua nota era a mais alta de todas. Quando os olhos dos dois se cruzam, Rentaro sente aquele mesmo impacto que havia experimentado ao olhar para cada uma de suas três namoradas pela primeira vez. A sensação era inconfundível. Ai também era uma de suas almas gêmeas. Ele a convida para ir junto ver os resultados, mas ela recusa novamente, repetindo que seria inútil. Rentaro apenas pede desculpas e deixa a sala. De volta com as outras garotas, Rentaro olha o quadro de notas e elogia o desempenho delas, especialmente porque o próprio ficou apenas em 88º lugar. Ao verificar quem estava em primeiro, se surpreende ao ver o nome de Ai, que havia simplesmente gabaritado todas as matérias. A partir desse momento, ele passa a se interessar ainda mais por ela. Curioso, Rentaro pergunta se alguma das três conhece Ai. Shizuka comenta que ela é uma estudante extremamente reservada, sempre mergulhada em seus livros. Karane, por sua vez, admite que nunca falou com ela, mas já ouviu histórias. O que se dizia era que Ai buscava precisão e eficiência em absolutamente tudo o que fazia. Por isso, muitos passaram a chamá-la de uma IA humana, alguém capaz de responder qualquer pergunta de qualquer área. Mais tarde, no laboratório de biologia, Rentaro descobre que vai ter que realizar um trabalho em dupla justamente com Ai. Ele a deixa concentrada em seus estudos enquanto vai buscar um microscópio. No caminho, não consegue deixar de reparar como ela se destaca das demais. Suas três namoradas até então eram fofas e carismáticas, mas Ai exalava uma aura elegante e madura. Ao retornar à mesa, Rentaro comenta que eles não precisariam usar o livro durante a atividade. Porém, ao prestar mais atenção, percebe que Ai estava copiando diretamente as imagens das células de seu caderno, como se fossem respostas da prova. Ela explica que, para ela, esse método era mais eficiente do que usar o microscópio.
Rentaro, no entanto, rebate, dizendo que agir assim acabava anulando justamente a parte prática da aula. Ai responde que realizar aquele procedimento não fazia sentido, afinal os cientistas já tinham encontrado respostas para aquele tipo de questão, então repetir os mesmos passos seria apenas perda de tempo. Rentaro, preocupado, alerta que o professor estava de olho neles e que seria melhor começarem a fazer o trabalho de forma correta. Diante disso, Ai pega o microscópio e afirma que o usaria. Por um instante, Rentaro acreditou que finalmente ela faria tudo do jeito certo, mas logo percebeu o contrário. Teimosa como sempre, Ai coloca o livro embaixo do microscópio, basicamente insistindo em usá-lo de novo. Rentaro pede que ela pare, mas Ai se recusa, afirmando que usar o livro era muito mais prático e que não via problema nenhum nisso. Nesse momento, Rentaro começa a entender o motivo de muitos chamarem ela de IA humana. Seu raciocínio era lógico demais, mas nada prático. Além disso, seu jeito frio fazia com que não tivesse uma boa fama entre os colegas. Enquanto tentava lidar com a situação, Rentaro acaba se cortando ao manusear o material da aula. Ele vai até a pia para lavar a mão e comenta com Ai que iria até a enfermaria por um instante. Porém, a garota logo rebate, dizendo que isso seria ineficiente. Antes que ele pudesse reagir, ela segura sua mão e começa a sugar o sangue do corte com a boca, afirmando que essa era a solução mais rápida e prática. Rentaro fica completamente espantado com a atitude dela e pergunta o que ela pensa que está fazendo. Ai explica com naturalidade que a saliva contém agentes antimicrobianos, então ele não precisaria de nenhum antisséptico para um corte tão pequeno. Enquanto ela continua, ele fica todo sem jeito, pois uma garota incrivelmente bonita estava sugando o seu dedo sem a menor cerimônia. Ele passa a reparar nela de outra forma, seus lábios macios, sua língua quente, e sem perceber, se vê hipnotizado pela cena. Enquanto isso, suas 3 namoradas permanecem focadas no trabalho, sem notar o que acontecia. A aula chega ao fim e Rentaro, ainda meio confuso, vai até Ai para agradecê-la pela ajuda inesperada. No entanto, ela responde que não havia necessidade de agradecimento. Mesmo assim, ele insiste e pergunta se poderiam ao menos oferecer um refrigerante em troca. Ai recusa sem pensar 2 vezes, explicando que refrigerantes não são adequados para hidratação. Rentaro fica sem reação, sem saber como continuar a conversa, já que até as escolhas de bebida dela pareciam calculadas. Sem outra saída, ele é direto. Diz que só queria conhecê-la melhor, se ela não se importasse. Ai responde friamente que não se importava, mas acrescentou que conhecê-lo não fazia sentido algum. Rentaro, tentando convencê-la, argumenta que conversar com outras pessoas é algo divertido e cheio de significado, como ter hobbies ou aproveitar as férias de verão, mas a Ai-Ha rebate dizendo que nunca desperdiçou 1 segundo da vida com esse tipo de coisa. Para ela, ter hobbies e descansar era totalmente improdutivo, já que nenhuma atividade de lazer aumentaria suas notas. Diversão, em sua visão, não produzia nada de valor. Rentaro, determinado, tenta mostrar outro ponto. Boas notas não são tudo na vida. Porém, Ai-Ha rebate mais uma vez, afirmando que gastar tempo com algo que não traga perspectiva de futuro não faz sentido. Para ela, o significado de qualquer coisa está diretamente ligado ao seu valor, e o valor só existe quando há utilidade, ou seja, benefícios concretos. Nesse momento, Ai-Ha cita exemplos. Dinheiro, ferramentas e conhecimento funcionam exatamente dessa forma. Rentaro tenta explicar que não está falando apenas sobre definições de palavras, mas Ai-Ha rebate dizendo que se algo não pode ser descrito em palavras, então não passa de uma ilusão. Ao perceber que ele continuaria tentando contra-argumentar, ela corta o assunto, afirmando que debater com ele é perda de tempo, já que nunca mudaria sua forma de pensar. Rentaro fica para trás, cheio de dúvidas, questionando se alguém tão diferente dele poderia realmente ser sua alma gêmea. Mais tarde, já em casa, Ai-Ha retorna aos estudos, porém sua mente insiste em se perder nos pensamentos sobre Rentaro. Ela se pergunta o motivo de ter feito aquilo com o dedo dele, lembrando das várias possibilidades que poderiam ter ocorrido. Logo, percebe que aquela atitude poderia ter sido até perigosa. Afinal, havia um risco real de infecção. Essa distração a irrita, pois a faz perder tempo. Então, como forma de retomar o foco, ela começa a escrever o número π várias vezes na lousa. Esse era o seu método para recuperar a concentração. Depois disso, senta novamente para estudar, mas continua pensando em Rentaro. Irritada, repete exercício, escrevendo π mais algumas vezes. Mesmo assim, nota que está desperdiçando muito tempo presa naquela confusão de sentimentos. No dia seguinte, Ai-Ha toma uma decisão drástica. Vai até Rentaro e, sem rodeios, declara que está apaixonada por ele. Pede então para terem um relacionamento. Rentaro, surpreso, responde de imediato que também a ama e que adoraria namorá-la.
Porém, a Ihao choca ao ver que não, segundo ela, ele deveria ter recusado sua declaração. E como não o fez, caberia a ela recusar por ele. Rentaro não entende nada, mas a Iha explica com frieza. Tava ali pra encerrar um amor que nem chegou a começar. Ela afirma que pra ela romance só leva ao casamento e ao parto, coisas pras quais não tinha necessidade no momento. Além disso, considera que relacionamentos adolescentes não têm propósito algum. Ela olha fixamente pra ele e sentencia: nós nunca teremos um caso. Rentaro, por sua vez, responde com firmeza. Diz que diferente dela, já tá acostumado com rejeições e que por isso ela não seria capaz de destruir o que ele sente apenas partindo seu coração. A Iha insiste que isso é irrelevante, mas Rentaro rebate: se ele continuar apaixonado, ela não conseguirá impedir que esse romance tenha a chance de florescer. Nesse instante, a Iha se lembra do tempo improdutivo que perderam no dia anterior, justamente por pensar demais nele. Rentaro aproveita e a convida para o encontro, propondo um acordo. Se não conseguir conquistá-la nesse único dia, ele promete desistir dela, para selar a promessa, e estende a mão para ela. No dia marcado, Rentaro a espera ansioso, nervoso por ser o primeiro encontro que teria na vida. Quando a Iha finalmente aparece, ele fica completamente encantado, pois era a primeira vez que a via com roupas casuais. Para ela, porém, a expressão dele parecia de alguém doente, e logo pergunta se ele gostaria de cancelar o encontro. Rentaro responde que isso seria totalmente ineficiente. Dentro de si, ele se prepara. Pretende proporcionar a Iha o melhor momento possível, para que ela entenda que passar instantes divertidos com alguém querido também pode ter valor. E assim, o encontro começa com eles indo até um carrossel. Apesar disso, ela insiste que tudo aquilo não passa de uma atividade sem propósito. Nesse momento, nota que Rentaro trouxe uma câmera instantânea. Ele comenta que sempre gostou desse tipo de câmera, mas a Iha logo tenta estragar o clima dizendo que se a foto fosse perdida, todos os registros daquele momento também desapareceriam. Para ela, a câmera basicamente era um produto defeituoso. Rentaro, no entanto, não se importa com a lógica dela. Pede para que faça uma pose e tira a foto, elogiando o resultado e dizendo que ela ficou linda. Mesmo chamando a tecnologia de ultrapassada, a Iha não consegue esconder totalmente a curiosidade. Depois, eles seguem para a casa assombrada. Mais uma vez, a Iha mantém sua postura racional e diz que fantasmas são anticientíficos, portanto, não existem. Rentaro retruca, dizendo que o fato de não existirem já é um alívio. Porém, mesmo sabendo disso, ele acaba se assustando com os fantasmas falsos da atração. Pra Iha, tudo aquilo era apenas um truque humano, mas Rentaro continuava se assustando com cada susto encenado. Quando ela pergunta o motivo, ele responde que o problema não é a lógica, mas sim o fato dos fantasmas pularem em cima dele, o que o deixa realmente nervoso. No final, a Iha ironiza dizendo que aquela atração deveria se chamar Humanos Assombrados, e não Casa Assombrada. Logo depois, eles vão para a atração das xícaras giratórias. Dessa vez, até a Iha admite que tudo aquilo é uma atividade sem sentido. Ela questiona qual necessidade aquilo realmente atendia, e não entendia como pessoas falam em fila só para ficar girando sem rumo. Para ela, a única explicação seria que as pessoas entravam em uma espécie de transe induzido pelos giros e pela música ambiente. Em seguida, partem para um enorme labirinto. Porém, mesmo ali, Ai tenta burlar a experiência. Sobe nas paredes para ter uma visão privilegiada e facilitar o caminho. Eles acabam batendo de frente com diversos becos sem saída, e Ai comenta que teria sido muito mais eficiente se o labirinto tivesse apenas um caminho direto até a saída. Rentaro então responde que é justamente a existência desses caminhos errados que tornam o labirinto divertido. Por fim, os dois seguem para a tradicional roda gigante, que não poderia faltar em um encontro no parque. Nesse momento, Ai começa a demonstrar inquietação, e Rentaro percebe que ela está com medo de altura. Ela admite que é natural sentir receio quando se está em um lugar tão elevado, já que isso coloca sua vida em risco. Para tranquilizá-la, Rentaro se oferece para se sentar ao lado dela, e ela aceita. Durante a volta, suas mãos acabam se tocando, e mesmo que Ai recue por um instante, logo em seguida ela entrelaça seus dedos nos dele. Depois disso, os dois começam a olhar as fotos tiradas no passeio. Rentaro brinca dizendo que ela parece entediada na maioria delas, mas aponta um em que ela parecia realmente feliz. Ai o questiona, intrigada, já que poucas pessoas conseguem perceber quando ela está alegre, por sempre ter uma expressão séria. Rentaro explica que não é difícil de notar, basta observar com atenção. Para ele, o mais importante era que, naquele dia, ela realmente se divertiu. Ela admite que realmente se divertiu mais do que esperava, mas ainda assim reforça que, para ela, aquilo não era necessariamente algo bom, já que a diversão não lhe trouxe nenhum benefício prático. Na visão dela, foi apenas um dia sem sentido de se vivida. Meio sem jeito, pede desculpas por pensar assim, mas Rentaro responde que não há necessidade de desculpas, afinal, cada pessoa vive experiências de forma diferente. Ele até acrescenta que preferia 1000 vezes que ela fosse sincera a esconder o que sentia. Então, Rentaro pega as fotos que eles tinham tirado durante o dia e afirma que se aquele encontro não teve valor para ela, não fazia sentido guardar aquelas lembranças. Quando ele aproxima as fotos do fogo, ela imediatamente se lembra do que havia dito antes sobre a câmera instantânea,
que, se a Fota se perdesse, aquele momento também desapareceria. Apesar disso, ela não consegue deixá-lo queimá-las e o impede. Rentaro aproveita a reação dela para explicar. Ela só está preocupada em perder algo porque, de fato, agora tem algo que não tinha antes. Esse algo não pode ser explicado em palavras nem resumido em números, mas existe. E mesmo que não tenha utilidade prática no futuro, tem valor suficiente para que ela não queira se desfazer. Nesse instante, lágrimas começam a escorrer dos olhos dela. Com um tom calmo, Rentaro diz que os bons momentos realmente têm significado, e que aproveitá-los é o que dá sentido à vida. Ele então lhe entrega um lenço e, depois de usá-lo, afirma que vai desinfetá-lo antes de devolver. Surpreso, ele pergunta se ela pretendia lamber o lenço, mas ela explica séria que apenas o lavaria. Após um breve silêncio, ela olha para Rentaro e admite que deseja iniciar um relacionamento. Diz que, através desse romance, quer experimentar justamente aquilo que vinha perdendo, momentos cheios de significados. Rentaro se levanta com um sorriso e responde que será um prazer namorar com ela. Sem perder tempo, ela o beija, explicando que realizar os próprios desejos sem hesitar é a forma mais eficiente de viver. Os dois voltam para casa de mãos dadas e, no dia seguinte, Rentaro reúne suas outras 3 namoradas para contar toda a história. Ele pede permissão para incluir Ai em seu círculo amoroso. Karone responde que ele pode fazer o que quiser, afinal, já está acostumada com as escolhas dele. Hakari concorda, mas pede que ele continue sendo digno de estar ao lado delas. Já Shizuka, mais tímida, afirma que não vai se opor, já que se enxerga apenas como uma namorada reserva, sem moral para questionar. Rentaro agradece a todas e promete que se algum dia não conseguir amar todas igualmente, ele mesmo irá encerrar tudo. Nesse momento, Nano comenta friamente que se ele quisesse se matar por não conseguir cumprir essa promessa, seria mais eficiente simplesmente beber o veneno. A situação deixa tudo sem reação, mas logo o clima muda quando Hakari pede detalhes sobre o encontro no parque. Ela já estava planejando uma saída parecida e sugerem que todos vão juntos. Rentaro fica sem saber para onde levá-las, mas Hakari dá a ideia de que vão a um parque aquático. Ao ouvir isso, Karane decide imediatamente passar em uma loja de roupas de banho para se preparar para o grande dia. Ela não tem um biquíni apropriado para a ocasião, já que só tinha ido a piscinas com seus amigos. Além disso, ela não se sente à vontade usando biquínis fofos. Mas, ao perceber essa hesitação, ela se contradiz e afirma não ter achado os biquínis da loja de fofos. A vendedora, então, se desculpa por não ter atendido às suas expectativas. De repente, ela avista um biquíni que se destaca, mas volta a hesitar em usá-lo, achando que uma peça tão meiga não combinaria com seu estilo. Contudo, ela para e pensa. Talvez Rentaro a elogie se a vir com aquele biquíni. O dia do encontro chega, e Rentaro comenta que o lugar parece ter sido inaugurado recentemente, impressionado com a quantidade de pessoas que vieram ao parque aquático. De repente, 3 de suas namoradas aparecem. O cara fica levemente entusiasmado e sente que poderia morrer feliz naquele instante. Shizuka, no entanto, pede desculpas dizendo que vestiu a roupa de banho escolar por achar que era o que os estudantes deveriam usar, mas agora se sente envergonhada. Rentaro se aproxima dela e diz que Shizuka é uma garota muito modesta, já que nenhum estudante se atreveria a usar um maiô escolar fora da escola. Para ele, isso a torna um tesouro nacional. Logo em seguida, ela aparece. Rentaro acha estranho ela não estar com roupa de banho e pede que ela volte imediatamente ao vestiário, pensando que ela saiu de lá sem colocar o biquíni. A namorada explica que está apenas com frio e prefere ficar de fora, apenas observando a galera se divertindo. Preocupado, Rentaro pergunta se ela quer ir embora. Hakari sugere que eles venham em outro dia, quando todos estejam mais dispostos a se divertir, e sugere que a amiga tome um pouco de sol nas cadeiras, pois a luz solar ali é mais eficaz. Ela agradece a compreensão de todos, mas pede que eles não se preocupem. No entanto, sua rival diz que não está preocupada com ela, pois as duas não têm nenhuma proximidade. Elas começam a discutir. Enquanto isso, Shizuka diz que não é bom em uma batalha aquática e que ficaria de lado. Porém, ela repete que está bem e se afasta do resto do grupo. O pessoal entra na piscina e Rentaro vê Shizuka girando sem parar. Ele pergunta o que está acontecendo e ela responde que a única coisa que sabe é que não pode fugir daquele destino. Ao mesmo tempo, Nano entende que o local é um tipo de treinamento de sobrevivência para cenários inesperados, mas Rentaro a lembra de não ir contra a correnteza. Então, Hakari finge cair no colo dele, alegando que foi a correnteza e acaba encostando o seu par de beleza no braço de Rentaro. Ele se questiona se ela está fazendo de propósito. Ela se faz de desentendida, deixando ele com a cara vermelha. De repente, Nano se aproxima e coloca a mão de Rentaro em seu peito, dizendo que quer que ele sinta o apelo feminino que ela tem por dentro, e que aquela era a maneira mais eficaz de fazer isso. Com ciúmes, Hakari coloca a mão dele em seu próprio peito também. Nano argumenta que seus seios são mais firmes, mas Hakari rebate, e as duas começam a discutir para ver quem tem os melhores seios. Elas se viram para Rentaro e o mandam escolher qual é o melhor. Ao olhar para ele, nota que o cara desmaiou com toda aquela empolgação. Nano explica que ele ainda tem um pulso fraco, mas não está mais respirando. Então, Hakari diz que terão que salvá-lo com respiração boca a boca. Ela se prepara para colocar o plano em ação, mas Nano impede, dizendo que ela não sabe fazer o procedimento corretamente. Nano diz que não pode deixá-la morrer, pois ela quer aprender muitas coisas com ele. Então, ela faz a respiração boca a boca, mas Hakari afasta. Ao vê-lo desacordado, ela se prepara e diz que vai fazer o procedimento corretamente dessa vez. Enquanto isso, Shizuka, que é comum a Beyblade, continua a girar. Ela explica que ao se ver distante de Rentaro, tentou nadar de volta para o grupo, mas acabou sendo levada para longe do mesmo jeito. Então, ela começa a nadar em direção à borda da piscina, mas continua a se enrolar com a boia. Ela manda uma mensagem pedindo ajuda. Para piorar a situação, a boia estoura na parede. Apesar disso, ela consegue chegar à borda, mas fica isolada em uma ilha artificial no meio da água.
Enquanto isso, as duas namoradas continuam tentando reanimar Rintaro, que continua desacordado. Nano tem a ideia de pedir ajuda a alguém que sabe o que fazer naquela situação, pois essa é a coisa mais sensata a ser feita. Hakari sugere que elas procurem um salva-vidas do homem para reanimá-lo. No caminho, o grupo de rapazes chamou elas para se juntarem a eles. Hakari diz que não dá, pois elas estão com pressa. Os caras ficam para trás, e um deles comenta que Hakari parece ter um braço muito macio, e que há um boato de que o braço de uma garota tem a mesma maciez em seus seios. Isso significa que ele não precisa tocar nos seios dela para senti-los. Além disso, tocar no braço dela não é algo que resulta em prisão. O rapaz comenta que certa vez colocou a mão para fora de um carro a 60 kph para testar se o vento dava a mesma sensação que tocar nos seios. Mas ele sabia que aquilo era apenas vento. O garoto finaliza dizendo que sua obsessão por peitos é um seu propósito de vida. Ele tenta tocar o braço de Hakari, mas Nano segura o braço dele. O rapaz interpreta o gesto como um flerte e insiste também vai tocar os seios dela. Ela explica que aquela é a maneira mais eficaz de lidar com um tarado. Contudo, um dos amigos do tarado repreende ela, dizendo que não a perdoaria pelo que ela fez só por ser mulher. O rapaz de Moda afirma que elas iriam com eles por bem ou por mal. A situação estava terrível para todos. As duas estavam sendo importunadas por tarados, Shizuka estava à deriva, Karana mal de espilharanha e Rintaro aparece à beira da morte. Os Usafases voltam a alinhar a Sensase, e Nano diz que ficará com eles. Ela manda Hakari procurar ajuda para Rintaro. No entanto, Hakari questiona porque ela deveria passar por tudo aquilo. Elas lembram que Nano a protegeu dos tarados, e Nano explica que só fez isso porque se algo acontecesse com Hakari, ele ficaria triste, e ela não quer vê-lo mal. Hakari argumenta que se algo acontecesse com ela, ele também ficaria triste. Mas Nano explica que como o namoro dela com ele acabou de começar, ele ainda não gosta dela como gosta das outras namoradas. Portanto, ela acredita que Rintaro ficaria mais abalado se algo acontecesse com as outras namoradas dele. Nisso, os rapazes começam a reclamar que nenhuma delas iriam com eles. Hakari pergunta o que Nano está fazendo, e Nano explica que como o namoro dela com o Rintaro acabou de começar, ela ainda não entende completamente ele. Um dos tarados se cansa de tanta conversa e diz que vai levá-las à força. De repente, Rintaro aparece bem na hora e salva as garotas, perguntando o que aqueles caras estavam fazendo com suas namoradas. O tarado manda ele não se meter. Além disso, ele conta que Nano o cegou. Hakari explica que ela só fez isso porque o amigo dele tentou pegar o braço dela à força. Ao ouvir isso, Rintaro se propõe a passar um tempo com eles para compensar o que sua namorada fez. O rapaz diz que não seria nada legal passar tempo com ele, e manda Rintaro pegar a namorada dele e sair, pois ele está pensando em ficar com a que sobrar. Contudo, Rintaro diz que as duas são suas namoradas. O tarado fica chocado e pede para ele parar de brincadeira, mas Rintaro reafirma que as duas são mesmo suas namoradas. O cara então pede para que ele beije as duas para provar que está falando a verdade, pois se ele não estiver mentindo não teria problemas em fazer isso. Na cabeça do tarado ele acreditava ter pego Rintaro na mentira, afinal, não havia a menor chance de ele beijar outra garota na frente de sua namorada. Nisso, Rintaro se recusa, pois não é algo que eles deveriam fazer à toa na frente de outras pessoas. No entanto, Nano o puxa e o beija primeiro, e em seguida Hakari o beija também. Após os beijos, elas perguntam se ele ainda quer mais alguma prova. Os rapazes ficam assustados com aquele tipo de relacionamento e saem correndo. Hakari pergunta a Rintaro quando ele teria acordado, e Nano questiona como elas encontrou. Mas antes que ele pudesse responder, a namorada ciumenta aparece, brava com a cena que viu. A cena volta para alguns momentos antes, quando ela estava tomando sol e de repente avista alguns caras se aproximando das duas. Ela vai até lá ajudá-las e no caminho encontra Rintaro desmaiado no chão. Ao vê-lo pálido, ela se desespera e tenta acordá-lo. Ele só desperta quando ela diz que as garotas estão em perigo. Então ele se levanta em um salto e pergunta onde elas estão. E enquanto ela aponta, Rintaro sai correndo para ajudá-las. Assim, tudo fica claro, e elas finalmente entendem como ele havia chegado até elas. Nano comenta que essa é uma maneira muito eficiente de despertá-lo. Rintaro se aproxima dela e a agradece por ter protegido Hakari. Ela diz a Rintaro que já sabia o quão importante aquela era para ele. No entanto, ele pede para que ela não se arrisque tanto, pois se algo tivesse acontecido com ela, ele também ficaria triste. Ela se lembra do que Hakari havia dito, que ela ainda não o entendia, e agora finalmente compreende que ele se importava com todas igualmente. Então ela se desculpa e agradece por ele estar preocupado com ela. Nota que Shizuka ainda está sumida. Hakari diz que não a vê desde que saíram da piscina com correnteza. Ao ouvir isso, Rintaro se desespera, dizendo que a garota deve ter sido levada pela água e corre para salvá-la. Enquanto isso, Shizuka continua pedindo socorro até que o celular dela descarrega. Rintaro começa a gritar o nome dela e Shizuka balança o braço ao longe para tentar chamar a atenção. No entanto, Rintaro não consegue enxergá-la, e ela sente que vai precisar gritar para que ele escute. Isso se torna um problema para ela, pois Shizuka acha sua voz baixa e desagradável de ouvir. Mas mesmo assim, ela se esforça e Rintaro finalmente a escuta, correndo até ela aliviado. Ele se desculpa por ter deixado ela sozinha na piscina e a carrega nos braços. No caminho, Shizuka o beija. Rintaro fica corado e diz que aquele não é o lugar apropriado para eles fazerem isso. Eles voltam para as outras garotas e Rintaro diz que irá descansar um pouco enquanto elas se divertem. Ele chama a namorada ciumenta para descansar com ele. Rintaro comenta que a viu olhando demais para os seios de Sekari e Nano enquanto eles conversavam. Ela se engasga e desmente, dizendo que não estava olhando nada, mas ele não deixa se enganar. Rintaro nota que a garota estava se comparando com as outras e por isso escolheu não mostrar o biquíni na piscina, pois não se sentia confiante. Ela desmente novamente, dizendo que estava apenas com frio, mas Rintaro diz que ela está tomando uma soda de melão com sorvete, o que não é uma atitude de alguém com frio. Ele explica que as outras duas são de fato muito atraentes para a idade delas, mas são exceções, pois o comum é que garotas colegiais tenham um corpo parecido com o dela, e o de Shizuka.
A namorada então explica que Shizuka também é diferente dela, pois é pequena e fofinha, enquanto ela é alta e nem um pouco feminina. Ao ouvir isso, Rentaro pede para ela se levantar e tira o troço que ela estava usando, deixando a garota envergonhada. Ela começa a bater nele e o chama de pervertido. Ele diz que ela ficou ótima e muito fofa com aquele biquíni. A namorada fica inconfortável, mas Rentaro abraça e pergunta se ela consegue sentir a pulsação do coração dele. Em seguida, ele diz que o coração dela também está batendo forte. Ela diz que o coração dele está mais rápido, e Rentaro diz que eles estão com o coração muito próximos, o que é uma prova do quão próximos eles são. Afinal, em outra circunstância, ele estaria envergonhado. Ele explica que ela não é melhor nem pior do que as outras garotas. Todas têm suas qualidades individuais, e para ele, ela já é atraente ao máximo. Ele a chama para voltar para as outras garotas, mas ela fica imóvel e corada, dando a entender que queria um beijinho. Então ele a beija e eles voltam para a piscina. As outras garotas começam a elogiar o biquíni dela, e ela fica sem graça. Ao ver todos reunidos, Rentaro sente mais sentido em se divertir na piscina. Eles passam o resto do dia aproveitando o encontro como deveria ser. Em outro dia, Rentaro é arrastado por suas namoradas para comer uma panqueca com tema de casal. De repente, ele passa por uma garota e o choque de sempre retorna, mas ele é levado por suas namoradas logo em seguida. No dia seguinte, Rentaro procura a garota do dia anterior. Ao entrar no laboratório de química, ele nota que ela não está lá. Em vez disso, outra garota se aproxima e diz que é Yakuzen Kusuri do clube de química. Enquanto ela fala, Rentaro percebe que ela tem um tique com a palavra "en" no final das frases. Ela o convida para tomar chá. Kusuri serve a bebida em um recipiente químico e ele se recusa a tomar. Porém, ela diz que ele é um garoto de sorte, pois aquela é a droga mais recente que ela desenvolveu. Rentaro explica que só estava lá para procurar uma pessoa. Kusuri o aconselha a tomar um pouco de chá enquanto espera. Ele tenta conversar com ela novamente, mas a garota o manda parar de espiar o que ela está fazendo. É aí que Rentaro descobre que não adianta muito falar com ela, pois a garota não vai ouvi-lo. Ele decide tomar o que ela havia servido, mas ela aparece com outro remédio que ela mesma desenvolveu. Kusuri explica que esse remédio funciona como um ímã. Ao tomá-lo, o ferro no sangue do paciente se transforma em um ímã. Rentaro estranha a invenção e diz que não entendeu como funciona. Ela diz que ele só vai entender depois de tomar. Ele fica um pouco hesitante, mas acaba cedendo. Rentaro começa a atrair as coisas como se fosse um imã. Kusuri fica toda orgulhosa por ter criado essa droga. Ela revela um malefício de consumir esse medicamento. Ele passará pelo menos 3 dias com constipação. Ao ouvir isso, Rentaro começa a reclamar com ela. Kusuri explica que se ela tomar a droga com o polo oposto dele, o corpo dos dois irá se atrair. Ao se aproximar tanto dele, Rentaro fica sem graça. Kusuri diz que o magnetismo entre eles é mais forte do que ela pensava. Agora, os dois não conseguem se soltar, mas ela explica que o efeito vai passar em cerca de 10 minutos. Rentaro se sente aliviado. Contudo, Kusuri confessa que estava segurando o xixi por um bom tempo. Ao ouvir isso, ele tenta se afastar dela de qualquer forma, mas ela o tranquiliza, dizendo que está usando fraldas, então não haveria problema em fazer xixi grudada nele. Ela acaba não aguentando, mas logo o efeito do medicamento passa. Kusuri diz que a química é realmente incrível e é por isso que ela adora criar as mais diversas drogas, como o remédio de visão noturna e o que faz a voz soar atrasada. Rentaro percebe que é isso que ela mais gosta de fazer e se perde a observando. Ele se lembra de que está ali para encontrar sua alma gêmea, mas ainda assim parece muito apaixonado por Kusuri, mesmo ela não sendo a garota de que ele se encantou antes. Nisso, a garota o vê a observando e nota que ele está paralisado por ela ser fofa demais. Ele pergunta como ela sabe disso e Kusuri revela que o chá que ele tomou foi batizado com a poção do amor. Após isso, a garota se revela a verdadeira drogada do grupo e pede para Rentaro namorar com ela. No entanto, ele começa a vomitar, o que a deixa muito chateada. Ele diz que ela não pode falar nada, já que faz xixi abraçada nos outros. Kusuri se questiona por que ele está imune à poção. Ela acredita que ele apenas rejeita muito a ideia de namorar com ela, e por isso a poção do amor não teria efeito. Ela começa a chorar desesperada por achar que ele não gosta dela. Rentaro diz que quer aceitar a declaração dela, estando sóbrio, não sob efeito de drogas. Ele cai no chão, tremendo todo. Kusuri percebe que causou uma overdose de sentimentos nele.
Para curá-lo, ela oferece um remédio que neutraliza os efeitos de outras drogas, mas ele não consegue pegá-lo, pois está girando no chão mais que uma Beyblade. Ela entende que terá que fazê-lo beber à força. Ela coloca o remédio na própria boca e o passa para a boca dele, beijando-o. E assim, ela consegue curá-lo. Kusuri fica triste pelo efeito da poção do amor ter acabado. Rentaro afirma que continua achando ela linda, mesmo sem estar drogado. Ao ouvir isso, Kusuri sente que o corpo dele havia rejeitado a droga antes por ele já sentir atração por ela. Ela volta a pedir para Rentaro namorar com ela, mas ao vê-la de joelhos, ele pede para que ela levante a cabeça. Ela continua deitada, até que finalmente a garota começa a tomar forma, e Rentaro descobre que ela é a mesma garota que ele viu no dia anterior. Kusuri explica que tomou uma poção que neutraliza outras drogas no momento em que fez o boca a boca com ele, e por isso aquela é a sua verdadeira aparência. Ela explica que falhou ao fazer a droga da imortalidade, e por isso acabou adquirindo a aparência de uma criança. Ela volta a se apresentar e diz que é a presidente do clube de química. Rentaro nota que ela é sua senpai. A garota explica que ao assumir aquela forma, sua visão piora e seu cabelo cresce, e por isso prefere a outra aparência para fazer seus experimentos. Rentaro continua confuso, pois a ficha ainda não caiu de que as duas são a mesma pessoa. Ao ter a certeza de que ela é sua alma gêmea, ele se ajoelha e se declara para ela. Ela o abraça, mas a garota parece não ter noção de que cresceu um pouco, e para quebrar o clima, diz que precisa trocar suas fraldas. Rentaro pede para que ela não diga isso estando naquela forma. Rentaro leva Kusuri para suas outras namoradas e pede para poder namorar com ela também. Elas dizem que namorar várias garotas ao mesmo tempo é mais eficaz. Mas ele diz que não está namorando tantas garotas apenas por ser eficiente. A namorada ciumenta pede para Kusuri terminar de se apresentar. Ela diz que é Kusuri, uma amante obsessiva de drogas. Ao ouvir isso, a namorada questiona se ela seria uma garota decente. Rentaro explica que ela só está assumindo aquela aparência por estar usando uma droga específica, mas na verdade ela é uma aluna do 3º ano. Kusuri diz que trouxe uma droga para elas. No caso da namorada ciumenta, ela lhe dará uma droga que aumenta os seios. Isso deixa a garota fervendo de raiva, pois ela acha que foi uma indireta. Kusuri muda de remédio e decide dar-lhe uma poção que a faz parar de ser doida, e ela novamente fica brava. Kusuri muda a poção mais uma vez e oferece um remédio para deixá-la mais feminina. Ao ouvir isso, a namorada questiona de onde ela pegou as informações sobre ela, e Kusuri diz que foi Rentaro. O coitado acaba apanhando por nada. Para apaziguar as coisas, Kusuri diz que ele também exaltou a beleza dela. Ao ouvir isso, a garota para de tentar matá-lo e pergunta se ele se machucou muito. Rentaro diz que não, pois sentiu as porradas. Ela entrega para Hakari uma poção que a deixa mais sexy. Na hora, Hakari se imagina conseguindo seduzir Rentaro com aquele remédio e o toma. A garota começa a suar muito, e com o suor, toda a sua roupa derrete. Kusuri explica que, na verdade, aquela droga serve para fazer o suor derreter as roupas, e que um corpo nu é a definição de ser sexy. Mas para Hakari, isso já era indecente demais. Rentaro então dá seu moletom para Hakari se cobrir. Ao vesti-lo, ela percebe que a roupa tem o cheiro dele e fica animada, cheirando-o até se lembrar que a droga que tomou derrete as roupas. Kusuri explica que esse efeito ocorre apenas uma vez. Para a amante de livros, ela dá uma poção que faz Shizuka parecer um coelho. Ao vê-la assim, Rentaro diz que ela atingiu o auge da fofura, mas a garota se sente indigna de tais palavras. Ele toca nas orelhas dela, e Shizuka fica completamente vermelha, pois consegue sentir o toque. Rentaro a coloca no colo e começa a acariciar as orelhas dela. Para Nano, ela decide dar uma poção que torna o cabelo dela manipulável, a droga perfeita para uma amante da eficiência. Nano usa a habilidade para limpar uma sujeira no rosto de Rentaro, que fica bobo com o cheiro do cabelo dela. Em seguida, Nano o puxa para beijá-lo da forma mais eficiente possível e diz que gostou da poção. Kusuri aparece com várias poções e explica que cada uma dura cerca de 10 minutos.
minutos. Ela avisa que se Nano tomar demais, corre o risco de ficar careca. Nano diz que ficar careca reduziria o tempo que precisa para arrumar o cabelo, o que seria eficiente. Além disso, ela sente que Rentaro a amaria, mesmo se ela fosse careca, e ele afirma que a amaria de qualquer jeito. No entanto, ele também diz que adora o cabelo dela, e Nano decide que não quer mais usar a droga. Elas se sentam para conversar, e a namorada ciumenta diz que essas drogas são bem eficientes. Ela pergunta o que teria acontecido se tivesse tomado a poção de aumentar os seios. Kusuri lhe mostra uma foto que representa exatamente como ela ficaria. A namorada rejeita a imagem, mas na foto os seios dela apenas ganharam músculos. Kusuri explica que costuma se dedicar mais às drogas que usará para se inscrever no time de pesquisas. Afinal, o sonho dela é entrar nesse time e criar drogas ainda mais impressionantes. Enquanto conversam, Kusuri de repente sente vontade de fazer xixi, mas diz que não há problema, pois está de fralda. Rentaro a aconselha a usar o banheiro como uma pessoa normal. Ela sai, e Hakari se prepara para servir o chá deles, mas avisa que o chá de cada um é diferente e as garotas não poderiam tomar o chá de Rentaro por engano. Ele estranha o que ela está dizendo e Kusuri dá a desculpa de que o chá de homens e mulheres tem algumas diferenças. Rentaro percebe que ela está muito apertada e a manda ir logo para o banheiro. Ela sai correndo, mas avisa que é só olharem as garrafas para saber qual chá é de quem. Hakari nota que uma garrafa é pequena e a outra é enorme. Eles deduzem que a pequena é a dele, pois a maior deveria ser dela. Ela volta do banheiro e todos começam a comer e conversar. Kusuri sente que conseguiu fazer Rentaro tomar o chá certo. No entanto, quando ela olha para o chá que está bebendo, percebe que eles trocaram as bebidas. Ela pede para as garotas cuspirem o líquido na hora. Rentaro diz que não é para tanto. Na cabeça dele, eles apenas trocaram de sabor, mas ela explica que o chá de Rentaro estava batizado com uma droga que o faria querer beijar quem ele ama. A ideia dela era fazê-lo tomar o chá para beijá-la, já que o beijo que ela deu no laboratório não pode ser considerado de verdade. Ele diz que não precisa desses remédios para ter vontade de beijá-la, já que ele já sente vontade de fazer isso normalmente. Ao ouvir isso, ela pula no colo dele para beijá-lo, mas a namorada ciumenta segura o ombro dela. Além dela, as outras garotas também ficam bastante estranhas. Kusuri se lamenta por ter errado o chá e aconselha Rentaro a fugir, pois as garotas estão muito agressivas. Ele questiona se ela queria vê-lo desse jeito. Kusuri explica que essa é uma droga que garotas não podem usar. Ela conta que a libido dos homens os faz querer ter relações sexuais ao tomar o remédio, mas a libido das mulheres pede por um prazer emocional, o beijo. Kusuri diz que não se deve querer aumentar essa vontade nas garotas, pois ao fazer isso, o cérebro delas não impõe limites às suas ações. Com isso, elas ganham uma força sobrenatural e passam a desejar apenas o beijo de sua pessoa amada. Basicamente, elas viram zumbis do beijo. Kusuri explica que se ele for pego, não conseguirá fugir dos braços delas e terá que beijá-las para sempre. Ao ouvir isso, Rentaro sente que na verdade é um paraíso. Mas Kusuri alerta que se eles não fizerem nada para neutralizar a droga no corpo delas, as garotas não voltarão ao normal. Ele pergunta quanto tempo leva para o remédio circular pelo corpo todo delas, e Kusuri diz que demora em média 1 hora, dependendo da pessoa. E assim, começa um tipo de Resident Evil, mas com zumbis um tanto diferentes e com Rentaro como protagonista. Depois de todos se transformarem em zumbis do beijo, Kusuri manda Rentaro fugir. Os dois passam por uma porta e a trancam. Ela explica que não dá pra fazer 4 doses de neutralizador ali. Então eles deverão fugir dos zumbis do beijo e ir até o laboratório de química. E então eles a deixam pra trás. No caminho para o laboratório, Rentaro e Kusuri são surpreendidos pelas garotas. Kusuri tira do bolso uma droga capaz de derreter a pele e causar muita dor, mas Rentaro a proíbe de usar aquilo nelas. Para despistá-las novamente, eles as deixam para trás. Uma nova perseguição se inicia e Rentaro percebe que as garotas estão muito mais rápidas que o normal. Ele sugere que isso se deve às habilidades sobre-humanas que adquiriram pela falta dos limites que controlam o corpo delas. E por falar em beijo, a velha maluca do corredor aparece novamente. E como sempre, a vice-diretora quer acabar com a correria no corredor da pior maneira possível. Kusuri joga a droga que derrete a pele nela, o que a deixa completamente enfurecida, já que a garota estragou sua maquiagem. Ao vê-la nesse estado, Rentaro compara a experiência a olhar para um abismo que o encara de volta. Kusuri percebe que a droga não derreteu a pele da velha, pois a maquiagem dela barrou os efeitos. Rentaro diz que isso já era
desesperado, pois na sua opinião, a ciência não é capaz de vencer monstros. Eles conseguem se livrar da velha maluca, mas os zumbis ainda os perseguem. Desta vez, elas se separam para tentar pegá-los de surpresa. Rentaro se lembra de que o objetivo delas é beijá-lo, e por isso ele poderia se separar de Kusuri, e ela não seria mais perseguida. Ele faz isso e começa a ser perseguido por Shizuka, que por sinal é a que corre mais devagar. Ele planeja despistá-la antes que as outras 3 zumbis possam cercá-lo. No entanto, enquanto foge, Shizuka cai de cara no chão. Rentaro corre desesperado para ver se ela está bem. Ao ver a testa dela vermelha, ele a pega e a leva para a enfermaria. Depois de cuidar dela, Shizuka volta a entrar no modo beijá-lo. Rentaro se lembra de que ainda está no meio de um apocalipse zumbi da versão beijo. Ele tenta impedi-la, mas a garota não perdoa e o beija mesmo assim. Ela fica um bom tempo em cima de Rentaro e quando para, ele tenta falar algo, mas ela volta a beijá-lo várias vezes. Nisso ele começa a se deixar levar e esquece por 1 minuto seu dever, mas a afasta e diz que precisa fazê-la voltar ao normal. Ele a suspende no ar com uma corda e sai da sala, prometendo que a fará voltar ao normal. Ela continua balançando e repetindo a palavra beijo com seu celular. No caminho para o laboratório, ele se depara com as outras 2 zumbis. Mais uma perseguição ocorre, mas dessa vez elas decidiram usar a cabeça. Karani arremessa Hakari na direção de Rentaro. Assim, elas conseguem imobilizá-lo. Hakari é a primeira a beijá-lo e em seguida Karani vai revezar com ela. Ele sente em sua mente que está apagando mais uma vez. Mas ao contrário de Shizuka, elas são mais difíceis de afastar. Pelo menos foi o que ele pensou. As 2, no entanto, se afastam e começam a discutir entre si. Rentaro nota que mesmo tendo virado zumbis, elas continuam as mesmas de sempre. Ele aproveita o momento de distração das 2 em que estão discutindo e as incita a se beijarem, como se fosse uma aposta. Nisso, elas esquecem da existência dele e começam a se beijar sem parar. Rentaro explica que a droga que elas tomaram faz com que elas tenham uma vontade incontrolável de beijar a pessoa que elas gostam. Ou seja, as 2 na verdade também se amam e por isso vivem implicando uma com a outra. Pelo menos era o que Rentaro pensava. Afinal, o cara estava confundindo a paixão delas com uma amizade. Ele fica lá olhando o espetáculo delas se beijando, até que ele finalmente se dá conta de que precisa ir para o laboratório de química. Ao abrir a porta, ele dá de cara com Nano. Ele fecha a porta na hora e se esconde no armário. Quando a garota sai para ver o que aconteceu, ela não vê ninguém. No entanto, Rentaro sente que precisa pensar em algo logo, pois não vai demorar muito até ela o encontrar. Ele deposita todas as suas esperanças em Kusuri e torce para que ela aproveite a chance para entrar no laboratório. Mas ao falar nela, a garota na verdade estava escondida junto com ele. Com isso, todas as esperanças se perdem. Rentaro pergunta o que ela está fazendo ali, e ela conta que, ao tentar entrar no laboratório, Nano já estava lá, e por isso ela se escondeu. A garota estava procurando por ela. Ao ouvir isso, Rentaro nota algo estranho. Afinal, o certo seria Nano estar procurando por ele, pois é ele quem ela quer ver. Kusuri explica que ela apenas deve ter percebido que os 2 estão juntos. Nisso, Rentaro diz que faz sentido, pois também foi de Nano a ordem para cercá-los. Ou seja, se tornar uma zumbi do beijo não tirou toda da inteligência da garota. Ele começa a se desesperar, pois entende que se as coisas continuarem nesse ritmo, ela os encontrará. Nisso, Kusuri diz que tem um plano. Ela iria sair correndo para atrair a atenção de Nano, e enquanto ela faz isso, ele aproveita para entrar no laboratório de química. Rentaro diz que já pensou nessa ideia, mas que seria muito suspeito se ele fugisse logo após se esconder, e ela com certeza perceberia a tática deles e iria atacar Kusuri. Ele volta a se desesperar, pois se eles não agirem rápido, será tarde demais para reverter aquele efeito. Kusuri começa a chorar e diz que sempre cria problemas para todos com suas drogas. Ela revela que já perdeu todos os membros do clube de química e mesmo assim não para de falhar. Ela deixa claro que não quer ser odiada nem causar problemas para Rentaro, pois o ama muito. Então, ela decide tomar uma iniciativa radical, não desenvolver mais drogas. Ela se lembra de repente de que tem uma dose da droga de reversão no bolso. Rentaro fica aliviado, pois eles só precisam de uma dose para combater Nano e conseguirem entrar no laboratório. Ao ver isso, ele a chama de gênio, mas logo em seguida, a garota começa a tomar a poção. Rentaro questiona se a dose não era para Nano e ela explica que a bebeu para voltar ao seu tamanho normal, já que Nano não a conhece daquele jeito. Ouvindo o argumento dele, que a ideia dela fazia mais sentido, ela realmente acha que fez uma besteira. Ela começa a olhar para Rentaro e percebe que ele está muito corado. Ele sussurra que eles estão se tocando em várias partes, mas Kusuri explica que apenas tomou um gole da droga de reversão, então o efeito passará em breve. Se ela voltar a ser criança enquanto faz a droga, Nano poderá descobrir, e o plano deles fracassará. Pensando um pouco mais, ela tem a ideia de amarrar a garota, e para isso, ela irá surpreendê-la com a nova aparência. Quando ela sai para colocar o plano em prática, Nano a encara, mas a ignora como esperado. Kusuri pega sua fita para tentar prendê-la, mas a zumbi desconfia de suas ações e a prende primeiro. Rentaro perde as esperanças de vez, pois com sua senpai química capturada, eles não conseguirão produzir a droga de reversão. Mas ao olhar para o chão, ele nota que há um pouco da droga de reversão que Kusuri usou. Ele sente que não há mais jeito e sai correndo com um plano desesperado. Nano o
persegue, mas ele consegue se esconder em uma sala. No entanto, ela vai até lá e arranca a maçaneta, colocando o rosto no buraco que deixou. Em uma clara referência a um famoso filme de terror, ela finalmente consegue entrar na sala e começa a beijá-lo. Aparentemente, as coisas chegam ao fim e até uns créditos falsos surgem na sala. Mas em seguida, Kusuri a encontra e consegue entrar na sala, fazendo-a beber a droga da reversão. A garota questiona se Rentaro planejou tudo aquilo e ele diz que sim. A ideia era atrair Nano pra longe para ganhar tempo suficiente para Kusuri fazer o remédio de reversão e produzir mais no laboratório, mesmo com o efeito chegando ao fim. Kusuri só conseguiu se soltar porque diminuiu de tamanho e automaticamente se desamarrou. Depois de ele explicar tudo, Kusuri demonstra nem ter entendido que esse teria sido o plano dele. Na cabeça dela, ele teria usado algum tipo de remédio para derreter as cordas. Rentaro decide deixar isso de lado por enquanto. Afinal, eles ainda precisam se apressar e oferecer o remédio de reversão para as outras garotas também. Depois que todas acordam da reversão, Hakari se desculpa pelo que fez com Rentaro. Logo em seguida, ela se lembra de quando a Karane a beijou. Ela finge não se lembrar de nada do que fez, mas a Karane a desmente e diz que se lembra de tudo. No entanto, ela se lembra de ter beijado Hakari também. Como uma boa tsundere, ela volta atrás em sua palavra e diz que não se lembra de nada, assim como Hakari. Kusuri chama a atenção de todos e se desculpa por ter causado todo aquele transtorno, já que foi a sua droga que os deixou daquele jeito. No entanto, Rentaro a lembra de que também foi uma das drogas dela que os trouxe de volta, portanto, tudo ainda está em equilíbrio. Além do mais, ele se responsabiliza por resolver qualquer problema que alguma droga dela venha a causar. Ele pede para que ela não desista de inventar as drogas que tanto ama, pois fazer o que ela tanto gosta é o que torna o amor dela tão brilhante aos olhos dele. Rentaro afirma que a paixão que ela demonstra pelo que ama é parte do motivo pelo qual ele a ama. Ao ouvir isso, as garotas ao redor ficam sem palavras, chamando-o de Omão. Kusuri o abraça e diz que ama muito ele e as drogas. Para finalizar, ela finalmente consegue o beijo bonito que tanto queria.